Fala, galerinha do bem. Sejam bem-vindos. Vamos que vamos, né, G10? Mais um aí, 002, nosso podcast 002. E hoje, com a ilustre presença aqui de dois atletas aí de Lavras. Figuraça, né? Diz que vão trazer uma resenha fenomenal pro nosso podcast hoje aí. Diz que tem muita conversa, muito assunto de futebol, muita leréia, hein? Hoje tem. Estamos aqui com ele, né? O nosso amigo... Tavinho e Péricles. Alô. Vem, Tavinho e Péricles. Sejam bem-vindos. Fique à vontade, tá bom? Fique à vontade aí no nosso podcast. A casa é de vocês. A casa é de vocês. Podemos começar assim? Tamo junto e misturado. Vamos que vamos. Fala comigo, G10. Fala comigo, sou Éder. Fala, rapaziada aí, nossos seguidores, inscritos no canal do Lavras TV. É uma honra estar com vocês aqui no 002 do Podfute Resenha. E para mim também é uma honra receber esses dois atletas aí de alto nível do futebol amador de Lavras, Tavinho e Péricles. Seja bem-vindo. Fique à vontade para falar a resenha nossa. Fechou? Show. Nada mais, nada menos do que eles, né? Então, aqui, o Tavinho, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, quantos anos você tá hoje, com essa carinha aí de 17 aninhos, mas nos 42, 43 anos de idade aí. Aí é foda. Boa noite a todos aí. Obrigado pela oportunidade, Éder. Tô muito feliz de estar aqui participando desse grande trabalho que vocês estão fazendo. Cara, eu tô com 24 anos, fiquei feliz demais quando você falou 17. E, cara, comecei com 5 anos, se eu não me engano, 5 para 6 anos, com o nosso falecido Marcão, né, que nos deixou na época de 2008, 2009, não me lembro muito bem, mas eu comecei com ele. Pra quem não sabe, né, Tavinho, o Marcão era um grande professor aqui de Lavras, que muitos meninos chegou a treinar com o Marcão. Onde é que ele esteja também, a gente deseja que esteja bem, né? Ele nos deixou no ano de 2008 ou 2009 num acidente, né? O Marcão, que era da correria da bola, estava voltando de um treino, acabou se acidentando na estrada do Madeira. E vários desses meninos que trilham hoje no esporte, no futebol da nossa cidade, passaram pelo Marcão. Então, pode continuar aí, Tavinho, que você estava na sua história aí do futebol. É difícil, né? É complicado. O cara tava fazendo o que ele gostava, né? Um cara muito, muito amigável, muita gente boa. Uma pessoa do bem. E ele me abriu as portas para mim de uma maneira muito, muito generosa e incrível. Sinto muita falta dele. E que Deus o tenha. Seguindo, a gente passou pelo Cruzeirinho, né? Depois foi pro Gama, aquela época lá, gente. Uhum. E... Isso com qual idade? 5? 5 anos, não, você falou? Isso aí, eu comecei com 5, 6. Aí depois eu comecei com o Marcão. Aí escolinha de futsal. Aí você já tinha mais ou menos quantos anos? Já tinha uns 8, 7 anos. Ah, tá. Aí, porque eu sou de 2000, e ele faleceu pro ano de 2009, 2010, por aí. E aí, ele juntou com o Juliano, né? E na época era Cruzeirinho, depois formou JM Sports, que hoje inclusive é uma das escolinhas muito fortes aqui em Lavras, do nosso amigo Juliano. Sim. Inclusive é JM por causa de Juliano e Marcos, né? E depois disso aí, cara, eu comecei a me aventurar em ir pra fora aí. Começou a voar abaixo. Comecei a aventurar aí. A gente foi jogar um campeonato em 2016, 2015, lá em Poços de Caldas, Brasil Cup. E a gente chegou... Começa aí. O G10, inclusive... Lá vem conversa. O G10 tava também. Quer ver que jogava bola também. O G10 é do Solão, né, G10? Tava na comissão técnica. O G10 tava na comissão. Pronto. Mais essa agora. A história já é longa. Isso aí, tem muita coisa, cara. Muita coisa pra contar aí. Tem que Isso foi traíra. Tem que dar uma resumida aí, cara. O Tavinho, o grupinho de lá, o Osto, os meninos, eles foram traíra comigo, porque tava na comissão técnica, convidado pelo Juliano, né? Aí eles perderam um jogo lá, o Juliano
daquele jeito enérgico dele, xingou eles bastante, né? Os meninos ficou tudo revoltado, né? Por que eles ficou revoltado, né, Tavinho? Porque um dia antes do jogo, à noite teve um quebra-pau lá. A brincadeira desse, sabe qual que era, Soera? A brincadeira era de cabo de vassoura, um acertar o outro com cabo de vassoura. Aí você imagina como é que ficou... Isso na concentração. Aí beleza, foram lá, perderam o jogo. O Juliano, né, foi lá e deu no meio desse. Né, de xingar, tudo. Eles foram revoltados com o Juliano, fez uma reunião lá no quarto desse, chamaram eu. Chegou e falou assim, ó, G10, nós só vai jogar amanhã contra o Paraguai, né, Tavinho? Contra o Paraguai, se você for o técnico, o Juliano tem que ficar de fora. Aí como que eu, né, que tava lá sendo convidado pelo Juliano, ia sacar o Juliano do time pra comandar eles? Fiquei numa situação bem complicada, não fiquei, Sérgio? Não, aí é puxar o tapete, né? É. Sem querer, né? Você vira Aladim sem querer, ué. Mas aí deu tudo certo, né, Tavinho? Fomos pra final, ganhamos o Paraguai de goleada, né? Foi 8-1 o jogo contra o Paraguai. E fomos pra final. A final foi contra o Boa Vista, né? Perdemos pro Boa Vista na final, né? Perdemos nos pênaltis. Isso. A gente empatou o jogo 1-1. Depois a gente perdeu nos pênaltis. E ali também abriu bastante portas ali para bastante jogadores. Era um projeto do Boa Vista. Aí na época era o Átila Alcântara. Ele chamou eu, o Jackson, o zagueiro, o Washington, o Gabriel e o Christian, goleiro. E esses cinco atletas foram para o Rio de Janeiro. E todos passaram pelo Boa Vista, mas quem só atuou pelo Boa Vista foi só eu e o Jackson, zagueiro. E o restante foram fazendo teste em outros clubes no Rio de Janeiro. E onde a gente passou um pouquinho de dificuldade também, né? Foi pro Rio. Foi pro Rio de Janeiro. Tava que região ali do Rio? Jacarepaguá. A gente tava morando perto da Praia da Barra ali. Nunca foi na praia também. Foi lá. Pô, lá foi bagunça, hein, mano? Mas no moleque, né? 15 anos, 16 anos. E eu estreiei no Campeonato Carioca contra o Goitacás. E não tive muita sequência. E também tava passando um pouco de aperto, dificuldade lá no Rio de Janeiro. E a gente acabou retornando pra cá. A gente retornou pro JM Sport, continuou trabalhando aqui. E em 2017, quando virou o ano, o Anderson Florentino, que foi meu empresário, ele me ligou pra mim ir pro São Carlos, de São Carlos mesmo, no interior de São Paulo. E lá foi onde que minha carreira assim na categoria de base ali deu um upgrade ali, mais ou menos. E joguei o Campeonato Paulista Sub-17, fiz um bom campeonato, depois eu subi pro Sub-20, joguei Copa São Paulo. Após isso eu me transferi pro Capivariano. Rodado aí. Tem história. Na categoria de base, eu, graças a Deus, construí não posso falar um legado, porque eu não cheguei a ganhar títulos, mas fiz uma história ali, fiz bastantes amigos. E fui pro Capivariano, depois o Capivariano foi pro Rio Preto. Dessa turma que jogou bola com você ali, né, nessa época, você pode destacar alguns dos jogadores, ou algum jogador que foi pro profissional, que saiu ali dessa base que você teve? Sim, destaco sim. Tem o Thiago Santos, que hoje joga na Coreia, o Vinícius Diniz. Esses moleques tudo jogaram comigo nas bases, São Carlos, Capivariano. Tenho bastante jogadores, cara, que graças a Deus hoje eu tenho contatos ainda. É porque o futebol é isso, cara, fica isso, as amizades. Infelizmente nem todos viram, mas é isso. É isso aí, rapaziada. Isso daí foi um pouco da história do Tavinho. Já, Tavinho, você conta um pouco mais de tudo que você já passou aí no mundo do futebol, tá certo? Agora, Péricles, conte pra gente um pouquinho da sua trajetória no futebol. Olha o bigodinho dele, Jadez. O bigodinho dele tá bonitinho, isso. Presença, não tô falando a verdade. Que isso? Meu Deus do céu. Não fala a verdade, Tavinho. Ele tá igualzinho o Nana Berfai. O Péricles se atrasou pra chegar aqui hoje, né, Sérgio? Ele atrasou, acho que tava de a pé, né? Tá andando a pé, Péricles? Só pra ficar sabendo. Pô, não tava de a pé não, mas se você falar de atraso aí, pô, todo mundo vai falar assim, isso é normal dele. Mas é normal mesmo. O Tavinho já falou pra mim, o Tavinho já tinha avisado, falou assim, ó, fica de olho no PS, que ele atrasa. Coisa de louco. E não deu outra, né? Quando ela vai jogar no amador aí... Chega só no segundo tempo. Não, tem que colocar o horário uma hora de antecedência aí.
Então vamos lá, Pérez. Fala aí um pouco da sua trajetória pra gente. Sua idade, Pérez. Quantos anos você tá? Hoje eu tô com 25 anos. Primeiramente, boa noite pra vocês. Que Deus venha abençoar o trabalho de vocês. Amém. É uma honra estar aqui com vocês, junto com o meu Duco, meu parceiro. Satisfação enorme. Fiquei muito satisfeito, né, de receber um convite, mas mais feliz por ver vocês progredindo na vida também, né, que é o mais principal, assim, pra gente, sim, é a gente ver vocês bem também. E como a gente sabe que vocês torcem bastante pela gente, e por onde que a gente passa no amador aí, conquistando títulos ou não, sempre chegando, a gente sempre tem ali uma palavra de vocês, de incentivo, pra gente continuar, sempre fazer o nosso melhor. E é isso. Que Deus venha abençoar o trabalho de vocês e vamos dar sequência. Tamo junto e misturado. Ô Pérez, você falou da dupla aí, mas você esqueceu da dupla sua, né? No Brooklyn, né? Tinha um goleador nato no ataque, Brooklyn não dá. né? Fala aí um pouquinho da sua dupla de ataque do Brooklyn. Pode falar do G10? Ah, fala dele um pouquinho pra nós. Será que ele fazia gol mesmo? Será que fazia, Pérez? Pô, fazia gol demais, né, G10? Zagueiro? pouquinho. Você é zagueiro, já tem? Ah, Isso aí é louco. é igual Sério, exemplo Paulinho aqui. respeita, sério. A tua pergunta? Eu tenho... Respeita o homem. Eu não tenho gordura no cérebro, não. Caraca, pai. Tem não. Tá igual eu. Mas Quantos quem gols? joga Fala. quem joga do meio pra frente, né? Quem joga do meio pra frente não pode ter gordura no cérebro, senão... Como é que nós faz com esse cara aqui? E aí, Péricão? Pergunta pra ele qual que é a dificuldade dele, lá na A frente. gordurinha dele já virou manteiga, né? A minha dificuldade quando eu tava lá na frente é só de fazer o gol, que ela chega. Eu tô num time tão bom lá a gente tá lá no Campeonato de Caimópolis, né? Aí você pega ali, minha lateral direita tá o Negueba, a minha zaga tá o Washington com o Paulinho, no meio campo tá o Tavinho, no ataque tá eu. Qual que é a minha preocupação, G10? Não tem preocupação nenhuma. A sua única preocupação que eu acho que você tem que ter é de responder a pergunta que a gente fez aqui da sua trajetória no futebol. Chega agora nada. Até agora não chegou na bola, não, já. Eu quero saber. Você quer saber? Do seu começo, onde você começou. Eu resumi, né? Fiz algum porque- resumo ali. Vamos voltar lá Tô esperando, atrás. é porque você ficou emocionado. Ah, Às vamos vezes, voltar lá às vezes você atrás. tá tremendo pras câmeras. Mas alguma coisa. ele ficou emocionado também. Pô, quando ele começou a elogiar ele, né? 10. Então vamos lá. Eu comecei a jogar bola também com 6, 7 anos. Comecei na escolinha da UFLA, com PH, como lateral direito. Era ruim, hein, mano? Poxa, velho, era ruim, mano. Mas ali a gente foi dando sequência, joguei, acho que foi cerca de um ano com o PH. Depois eu fui junto com o Zé Carlos. Fui pro time do Zé Carlos, que a gente era ali na Ferró. Fiquei alguns anos com o Zé Carlos ali. Antigamente também tinha né, aquele Campeonato Sul de Minas, que eu jogava pro time de Tutinga. Uhum. Aí a gente jogava pro time de Tutinga e jogava pro time da Ferró. Mas, igual eu te falei, que nos momentos mais marcantes meu aqui em Lavras, quando eu disputava Taça Lavras e Taça Xerém, era no time do Di, onde que eu era feliz. Lá, eu falo pra você que eu fui feliz. O Tavinho sabe disso, que ele jogou lá também. Lá, quando a gente pegava pra entrar dentro da Kombi dele, todo mundo jogado, apertado. Você não sabe a felicidade que era nossa de treinar de 5 às 6:30 da tarde. Você não sabe, era muito bom. E a gente disputou bastante campeonato no time do Di. Não fomos campeões, mas sempre a gente estava chegando. Sempre a gente chegava, como era um time mais pobre, assim, vocês entendem, né? Da comunidade. Sim, era um time mais de comunidade, um time mais humilde, então tudo era mais difícil pra gente. Mas todas as dificuldades que a gente passou ali foi dificuldade e felicidade também. São aprendizados, passava, né, Pérez? pô, Aprendizado que vai pro resto da vida. muito aprendizado. Ali ele me ensinou verdadeiramente o que é ser feliz no futebol. Foi ali que eu aprendi tudo. Eu joguei pro time do PH, fui feliz lá, joguei pro time do Zé Carlos. Vivenciei muitas coisas com o Zé Carlos também, mas falando de futebol, dos campeonatos daqui de Lavras, de campo foi lá. E mudando um pouquinho, eu fazia CELT,
Celt, o organizador do futebol lá era o Juliano também. Pet? Era Pet? Tinha Pet e tinha a Celt também. Ah, entendi. Foi lá que eu conheci o Juliano. E o Juliano me levou pro Gamo de futsal. Tem todas também o Juliano. Né? O Juliano, eu acho que ele tem só projetos grandes. Uns 80 Careca. anos. Mano, é sério, porque... Não, a idade física dele, a idade cronológica dele não acompanha a idade profissional, não. De tanta coisa que ele fez no futebol de Lavras. Cara, eu treinei com o Juliano. O Juliano foi meu treinador no time do Matador. Pra você ter ideia. Cara, igual eu falando pra você, eu cheguei pena. na Celt, a gente tinha um campeonatinho ali. Eu só me lembro que o meu time era da África do Sul. Aí eu fazia bastante gols e tal, me identifiquei com o futsal também. Foi aí que ele me levou pro Gamo, mano. Me levou pro Gamo, o treinador Francisco. Nessa época também era um time que era eu, Gustavo, Caio, o Pé. Time Ele ruim, sofria, a maioria dos caras aí. Ruim, pô. Mas a maioria dos caras daqui de lá sofria pra ganhar da gente. Se você perguntar o Alejandro hoje, quando ele jogava pro time lá do PH, com o Kiki, os caras, que eles eram um dos times mais fortes que vinham jogar assim contra a gente no futsal. Que eles faziam tipo o time mais forte. Ele chegava lá dentro do Gama e eles conheciam a gente. Nosso time era muito forte, mano. Foi ali também que o Juliano me ensinou bastante coisa. Sobre o Juliano em particular, eu sou grato a ele demais também. Grato a ele demais, porque ele me acolheu, aonde que a gente passava dificuldade ali, ele me acolheu. Eu fazia Celt, no Gama ali, era eu, Lalim, que ia pro treino, Lalim treinava um pouquinho mais tarde ou um pouquinho mais cedo, ou ele numa quadra e eu na outra, mas sempre o Lalim também foi parceiro. A gente descia lá da Coab, lá do Caminho das Águas, a pé, até que no Gama. Descia e subia pra treinar. Pensa, G10, saía de casa às 5h30 pra chegar às 9h30. Pensa a dificuldade que era. E no mais, nessa época que não tinha muitas condições, pensa, quando você chegava em casa pra comer só arroz e feijão. Não era fácil não, né? Não era fácil, não era fácil. E dando sequência, a gente foi indo, os anos foi passando. Eu com 11 anos já tinha disputado 2, 3 mineiros do futsal, com o Gamo, com o Juliano, com o Francisco. Recebi uma proposta de fazer um teste no América Mineiro, com o Paulão. O Paulão era daqui de Lavras, ele me levou para fazer o teste. O Paulão é o Paulo Rogério do Gamo? Não. Qual que é esse Paulão, Pedro? Esse Paulão, ele trabalhava lá na América também. Ele tinha os parentes dele que moravam aqui na linha. Ah, sim. Ali na linha ali. Era o Barba Louca, a Bárbara. Só lenda. Só lenda. Olha os nomes, Beto Eles é relíquia. Beto sem braço. Só relíquia. Só lenda. Mas foi ali que ele foi e me levou para fazer o teste na América. O teste antigamente era de uma semana. Eu lembro que eu fui fazer os testes nos 98 com o treinador Paloma. Passei com 3 dias. 99, passei no 98, 97 com 3 dias. Já fui inscrito para jogar o Campeonato Mineiro. Foi aí que eu fui um dos mais novos, né, Tavinho? Que saiu daqui de Lavras, né? Que eu fiz teste, assim, já fiquei em algum Isso time. com quantos anos? 11 que você falou? 11 anos. 11 anos. Passei de tudo lá. Tudo. Tudo e mais um pouco. Mas o que a gente mais passa na base é a dificuldade. Porque meu pai não morava comigo, não tratava de mim, não pagava pensão. Então minha mãe tinha 2 meninas para criar. Então pedir ajuda para minha mãe assim ficava até difícil. Complicado. E eu fui um cara que eu nunca fui de pedir ajuda, não. De ficar, ô mãe. Meteu uma cara e foi, acreditou e... Eu nunca fui assim de ficar ligando e falar, ô mãe, se vira pra mim, arruma pra mim isso, aquilo, que eu tô precisando, não. Sempre ali, minha mãe me ligava, eu tava bem demais e tal, era isso. Passou um tempo também lá na América, eu saí do alojamento, que como eu era mais novo, o Ministério Público tava indo lá visitar direto, aí eu não poderia ficar mais no... Lá. Mas nessa época você tava sozinho lá? Não, o Paulão tinha me levado. Certo. Aí eu tava no alojamento. Foi aí então que eu tinha que ficar mais perto, né, do clube, assim, que a tia Conceição lá, uma moça que trabalhava lá, abriu as portas da casa dela pra mim morar.
Legal, cara. Eu morei um tempão na casa da tia Conceição. Alô, tia Conceição, se estiver vendo, né? Alô, tia Conceição. Assistindo aí, tem que mandar um abraço aí, pra ela. tia Conceição. Tia Que isso? Conceição, Bruna, Aí, Igor, Ítalo, senhor Edilson, Dudinha. Gratidão, viu? Eu amo vocês. Tô bem, fala pra ela que você tá bem bem. demais. Explica pra ela que você Não tá Não do bem. jeito que eu queria, mas virei, do jeito mas que tô Deus aqui. quer. Fala pra ela, não virei, mas tô Não aqui virei, feliz. mas eu tô aqui feliz. E tô falando de vocês aqui porque vocês fizeram parte da minha vida. Ainda faz, né? Hoje, olhando no Facebook lá, também tinha uma moça lá, Iris, né? Era uma moça que trabalhava lá na América, ela morreu. Só que eu não sabia que ela tinha morrido. Aí a tia Conceição postou uma foto deles lá sentados. Eu fui e comentei saudades dela e tal. Aí hoje ela foi e comentou na foto da Iris, falou assim que tá com saudade delas e tal, deu sentimentos, que ela esteja bem onde que ela tá. Que Deus venha confortar a família da Iris também, que me acolheu bastante. Mas dando sequência, teve o seu Anacleto também, morei na casa do seu Anacleto há algum tempo. Também foi numa favela lá em Santa Luzia. Nômade. Andarilho E foi pra lá com barraca? Você levou barraca? Levou. Mano, eu fui pra lá com colchão com uma malinha com 5 bermudas, E um 5 sonho. camisas e o sonho. Arrasou. E fui construindo. E foi assim, mano. Dos 11 até os 12, 13 anos foi difícil. Até então, teve uma época que eu tive que vir embora. Por E causa você ficou disso. lá até o quê? Até uns 15? Você Fiquei lá até os 15 anos. 15 anos. Eu joguei na América Mineiro 4 anos e meio. Uhum. Onde que eu disputei uns 2, 3 campeonatos mineiros, 2 Taça BH. Fui até a semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Sub-17, na época eu era 9-9, fui até Sub-17, era com os caras mais velhos também. Uhum. Aí eu fui dispensado. Na verdade, nessa época do América, que eu fui dispensado, era uma época que eu tava vivenciando o melhor da minha vida. Você fala no futebol ou No futebol. ou fisicamente falando, ou Tudo. emocionalmente Tudo, falando? tipo assim, tinha melhorado. Uhum. Mas o meu futebol Tava tava em fino. alto nível. Uhum. Foi aonde que eu fui surpreendido, mano. O treinador me chamou. E acho que faltou o quê? Faltou o empresário pra poder estar ali? Cara, eu vou Ou falar não? pra você que ali eu não entendi. Não entendi. Porque se você olhasse ali, o ataque ali tava eu e um moleque que chamava Porteirinha. Uhum. Ele jogava no Galo. Nossa, o cara era... Tá pra que lado hoje esse menino? Ele parou. Parou? Parou, mas ele era promessa da base do Jogava Galo. muito. Jogava muito. Ele foi parar na América e todo jogo contra os caras 9-7, 9-8, nós 9-9 batia nos caras. Nós ganhava deles. Uhum. E aí, mano, tava começando e tal, nós tava bem, mano, nós tava até empolgado, né? Nós sabia, nós já tava doidinho pra subir pro Sub-20, que eles ficavam no CT melhor, que era no Lana Durumon. Aí eu fui surpreendido, me chamou lá e falou, né, vai ter que desligar você daqui e tal. Deu uma justificativa? Nada. Só Nada. simplesmente... Nada, não falaram nada. Aí, até então tava tranquilo. Não entendi, mas eu falei, a vida do futebol é assim. Aí eu conheci o Evandro, mano. O Evandro daqui de Lavras, né? O Evandro Quindim. Uhum. Eu conheci o Evandro foi lá me buscar e me levou pra casa dele, mano. Aí Esse Evandro morava lá. Isso, o Evandro era de BH, mas ele era empresário, ele mexe com jogador também. Ah, tá. Aí ele foi, me pegou e me levou pra São João del Rei, mano. No momento não tava entendendo muito não, né? Uhum. Me levou pra São João del Rei e tal, que de tarde ia ter um treino. Aí depois que eu fui saber que era um teste, porque ia ter a Taça BH na outra semana já. Eu cheguei na quarta, fiz o treino. Uhum. Acabei Suposto com- treino, né? Acabei com o coletivo. Ele é humilde, Acabei né? com o time titular. Ele é humilde, ele é humilde. Acabei com o coletivo. Aqui, o mundo tá precisando de gênios mais humildes, assim. Pena que somos poucos, né? Não, mas é verdade, pô, porque tem muito coletivo assim, que a gente pega o time titular, né? E a gente, como é titular, né, Tavinho? Sempre o time reserva chega e bate no time titular. Verdade. Acho que é porque o time reserva ali dá mais a vida do que os caras que já é titular. Quer ganhar Entra com vaga, mais né? Quer vontade, ganhar sim. vaga. Aí eu cheguei lá, os caras já estavam com sede. Cheguei lá, só fiz os gols e passei. Aí, beleza, eu tava no banco até então, Mas isso pra disputar pra São João. pra disputar pro Social de São João del Rei. Social de São João del Rei. E olha só o que aconteceu. Um dos moleques que era titular, atacante, foi jogar futebol de várzea, mano.
Acabou que ele foi jogar futebol de mais escondido. E eles ficaram sabendo. Vetaram o rapaz. Cortou ele, jogou ele pro banco de reserva. Pôs você no lugar dele, quer ver? Primeiro joguinho. Era contra o Flamengo. Aí eu tava lá na arquibancada, o primeiro jogo lá jogou Flamengo e Chapecoense, eu acho. Aí nós folgou a primeira rodada. Aí o Caçapa chegou em mim e falou assim, Périx, tá olhando ali, ó? Aquele ali é o Matheus Tuller. Se você deitar nele, você tá empregado. Aí na lateral direita tava o Clebinho, volante Jean Lucas, que hoje tá no Bahia, PP, que tá no Vitória, meio campo também. Uhum. Até então, beleza. Eu falei, uai, Matheus Tuller. Aí eu ficava olhando os caras, falei assim, pô, tem como de deitar contra o Flamengo, não. Esse cara é muito bom, mano. Pum, o Klebin foi expulso. Eu falei, agora eu vou jogar contra o lateral direito reserva, eu vou dentro dele. Aí a gente começou o jogo contra o Flamengo, né, mano? Começamos o jogo contra o Flamengo. Primeiro lance meu, acho que eu recebi uma bola quicando, o Jean Lucas veio rasgando o G10. Na hora que ele veio, ele tomou um chapéu pra cá. Na hora que ele já entendeu, já dei o outro. Já arrastei, falta. Falei assim, hoje é meu dia. Aí o jogo rolou, que não sei o quê. Ameaça pra lá, nós chegando também e tal. Os caras fizeram um gol, ganharam de 1-0. Ficou 1-0 pro Flamengo, eu acho. Ficou 1-0 pro Flamengo. No final do jogo, mano. No final do jogo, tudo que o Caçapa falou pra mim aconteceu. Tava empregado. Coritiba já veio atrás de mim. Coritiba já veio. Quando o André Luiz fechou, veio o Sport, Vasco, veio mais alguns clubes lá também. O Sport falou assim, não, pelo amor de Deus, deixa nós já levar ele. Já bota ele no ônibus hoje. Ele, não, mas a gente já fechou com o Coritiba, que não sei o quê. Aí depois que eu fiquei sabendo, eu fiquei doidinho pra ir pro esporte, né, mano? Era o meu sonho pra aqueles lados lá, também, né? também. Doidinho pra ir pro esporte, já tinha fechado com o Coritiba. Eu falei assim, vou ficar quieto, porque eu já tô empregado, né? Até então, beleza. Aí eu joguei até CBH e tal. Aí eu joguei contra o Flamengo, Sport, Chapecoense e Coritiba, mano. E dentro desses 4 jogos aí eu fiz gol só contra o Coritiba. Fiz gol contra o Coritiba. Aí passou a Taça BH, acabou. Eles classificaram e acho que eles saíram pro Cruzeiro, sei lá. Aí eles voltaram pra Curitiba. Foi aí então que ali no social eu fui eu fui o primeiro jogador a sair do social, né? Cheguei com pouco tempo. Uhum. Mas aí depois a gente vai entender o que Deus tem pra gente, né? Que eu tava num momento muito bom, onde que eu nem sabia se eu ia disputar até a CBH pelo América. Fui dispensado. Eu entendi o que Deus tinha pra mim. Uhum. Não reclamei. Só agradeci por tudo que eu vivi, porque foi 4 anos e meio. 4 anos e meio eu vivenciei muita coisa. Então, pra mim, eu tava satisfeito, mano. Porque eu sempre fui uma pessoa satisfeita com tudo. Uhum. Sou satisfeito com tudo. Tudo que acontece na minha vida, sou satisfeito. Aí eu, entendi. Eu falei assim, era isso que Deus tinha pra mim. Beleza, fui pro Coxa, mano. Fui pro Coxa, onde que eu fui bem, mal. Passei por alguns momentos, já cheguei. Já disputei um campeonato paranaense que tava tendo lá, fui campeão, né? Fui campeão. Aí vim pra casa depois de férias, voltei. Aí começou os treinamentos, tal. Começou depois a Copa do Brasil, mano, lá no Coritiba. Aí o primeiro jogo contra o Grêmio, peguei reserva contra o Grêmio. Até então tava feliz, tava na TV, né? Tô lá no Couto Pereira, né, G10? Já tirei aquela fotinha, pá. Beleza, entrei contra o Grêmio. Nós perdemos em casa de 2-1. Entrei, eu acho que eu dei assistência do jogo. Isso. Aí no jogo de volta contra o Grêmio já fui titular, mano. Joguei muito lá também. Lá nós ganhamos de 2-1. Lá na casa do Grêmio. Ganhamos deles lá também. Aí, segundo jogo contra o Corinthians. Aí que você foi cruzar a bola na área lá e não, a bola deixa eu falar. Não, só pra saber. Não, segundo jogo contra o Corinthians. Chegar aí, né? E eu grandão, Éder, pensa. Rodou isso tudo aí pra chegar lá naquele golzinho que você fez. Pô, foi sem querer, não foi, G10? Eu vou falar pra você, falei com o Matheus Cunha, deixa eu bater sem Matheus Cunha.
O Matheus Cunha, que tá no... Qual time que ele joga? Porque eu não vou falar o nome dele. Tem que pedir, tem que pedir pra colocar esse gol dele. Não vai colocar. Não, vamos colocar esse gol dele aí pra todo mundo ver Aí, esse mano, gol. eu fui e falei, eu vou bater essa falta aqui lá na área. Aí eu vi o goleiro adiantado. Você viu que ele entregou, né? Ah, eu vou lá. Mano, na área. aí, o que aconteceu? Ah. Você é verdadeiro, pô. Aí... Mano, não foi nem pra dar na área, nem dar no gol. Só sei que ali foi Deus que mandou pegar a falta. Eu arrumei a bola e bati do jeito que ele quis, mano. É isso aí. A bola caiu lá na gaveta. Eu sem acreditar. Arrasou. Grandão, né? Eu que quis fazer o gol, G10. É lógico. Se Deus quis, foi eu que quis. E não Você foi chutou? de barro, não. Ah, não, aquele gol ali é eu e o Ronaldinho. Eu vou ter que pegar esse gol do Ronaldinho, mano. Porque eu fiquei sabendo que ele fez um gol assim. Eu fiquei sabendo que ele fez um gol assim, já Mano, eu dou conta, cara. Aí eu fiz Te esse imitando, gol, mas tá fiz te esse imitando. gol contra o Corinthians, mano. Nesse dia, recebi umas 50 mensagens de 50 empresários diferentes, mano. Querendo assinar comigo. Beleza, até então tranquilo. Aí a gente passou a outra semana, né? Jogamos o jogo de volta contra o Corinthians. Aí a gente perdeu de 2-1 em casa e perdemos de 2-1 fora também. Aí a gente ficou fora. Saiu do campeonato. Até então começou o Paranaense e tal. Eu caí pro moleque 2001. Depois eu fui e voltei de titular. Subi pro Profi, mano. O Gilson Kleina era treinador do André Luiz. Eu acho que o André Luiz conversou com o Gilson Kleina lá. Aí eu subi pro Profi, mano, treinando com o Profi. Aí foi eu e mais uns 2, 3 lá, treinando com o Profi, mano, na semana. Aí eu falei assim, pô, alguma coisa tá errada e alguma coisa tá certa, né, mano? Porque os empresários estavam vindo atrás pra caramba, G10. E meu empresário nada de forçar o outro contrato lá com o Coritiba lá, pra renovar e tal, porque era até o final do ano só. E eu já tinha caído para um 2001, depois eu voltei de novo, né? Tava grandão de novo, treinando com o Profi. Isso, o quê? 16 anos? Isso já tava você, com os 16? Já tava com 16 anos. 16 anos. 16 não, 17. 17 porque na Taça BH foi mais pro final do ano, eu fiz 16. Fui pro Coritiba, até que eu fui campeão no finalzinho do ano. Aí a gente voltou, isso, dei a sequência no ano. Foi isso mesmo. Aí já foi pra Sub-17, isso mesmo. Aí, mano, treinando com o Profi. Falei, mano, tô treinando bem demais, que não sei o quê, não sei o quê, empolgadão. Sentiu muita diferença do tudo, treino? Totalmente, muito tudo diferente, é diferente, mano. Até a bola é diferente. O campo, tudo é diferente, mano. Se for pegar a base, campo, mas você tudo sentiu é diferente. dificuldade ou você chegou lá, tipo assim, tá dentro da sua zona de conforto, porque você tava bem preparado? Ou mano, não? Você falou, opa... Eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei. Eu nunca deixei acomodar, não, porque futebol é muito rápido das coisas. Então, sempre... Nunca deixei me... Eu acomodei agora no amador um pouco, assim. Igual o Tavinho pede pra me marcar assim, às vezes eu não marco, não. Eu dou um miguezinho porque eu deixo um fôlego a mais ali pra me matar o jogo. Ele sabe. Mas aí tá não, os caras sabem. Os caras sabem. Descansa pro momento certo. Eu vim aprendendo isso aí com o mineiro. Macaco velho. O mineiro desce na banguela. Direto. Então, aí dando sequência, beleza, treinei com o Profi, aí a gente voltei pro normal, pra minha categoria, caí pro 2001 de novo, continuou o Paranaense e tal, semifinal contra o Paraná, e foi indo. Foi indo. Aí foi que a gente foi vice-campeão do Paranaense. Falei, isso aqui tá errado, tem alguma coisa errada, né? Aí, futebol vai, vem e tal. Aí foi, mano, dessa época aí, deu no final do ano. Eu voltei em janeiro, já tinha voltado em janeiro, pro Sub-20, mano. Voltei pro Sub-20. E no Sub-20 eu fiquei só 2 meses, mano. Aonde que os treinadores gostavam de mim, mas ao mesmo tempo eu vi uma diferença que, tipo assim... Eu já sabia que ia dar ruim pra mim. Por causa de empresário. Eu já sabia que ia dar ruim pra mim. Isso, já tava sentindo.
Mano, deu 2 meses, os caras me chamaram lá na salinha. Mas eu tava tranquilo, mano, porque eu tava num grande time e pra mim ir pra outros times não ia dificultar, mano. Igual se, no meu pensamento, eu achei que eu ia ser oferecido pro Paraná. Porque teve um jogo contra o Paraná, na Vila Capanema, que eu joguei contra eles, a gente ganhou deles de 9-1. Que eu fiz um gol de bicicleta, mano, que a torcida do Paraná me aplaudiu de pé, junto com a do Coritiba. E lá, mano, sempre que eu ia jogar lá com os caras, eu conheci. Tinha um Johnny Lucas, tinha vários moleques lá. Você viu esse gol aí não, né? De bicicleta? Ah. Depois você pode ver lá. Eu vi. Tem Dessa vez, Mas vez. com certeza ele Mas, pegou tipo algumas assim, referências aqui de Lavras. Aqui Mas no não tal de foi, G10. mas não foi a bicicleta também, né, gente? Puxeta, né? Meio de Não, ladinho. e pior que foi... puxeta. Não, pai, eu dominei ela aqui, ela subiu, mano. Aí eu tive que virar, Não, entendeu? ele virou, né? Deu uma puxeta. Virei. Uau. Mas aí, eu achei Quero que... vídeo. Eu era doidinho só pra ir pro acredito Paraná, mano. Por causa desses caras, me tratavam sempre bem. E lá a porta era aberta. Nós que é jogador, a gente sabe. Onde que a porta é aberta e onde que as portas não vai se abrir. Aí me pediu pra me vir pra São João, mano. Pro time dele, o time dele. Até então, tranquilo. Aí chegou... com um treinador lá, não vou falar nome. Tá, mano, eu acho que o treinador não foi pra minha cara, me socou no banco. Parece que o meu futebol tinha acabado ali em São João, mano. Acabou que eu caí lá dentro do Red Bull. Red Bull de São Paulo. Eu lá dentro do Red Bull, benzão. Tava bem demais. Falei assim, eu vou ficar, mano. Eu vou ficar aqui. Lá tinha um moleque lá que era o atacante Danilinho. Falei assim, pra mim ficar aqui, eu tenho que ser melhor que ele. Certo. Ah, não deu 2 dias, eu me treinando melhor que o cara, os caras me dispensou. Nossa. O futebol é complicado, né, Pérez? O futebol, ele é muita incerteza, né? Porra. Acaba acontecendo coisas que a gente não imagina. Aí passando isso, mano, eu fui pro Vila Nova, de Goiás. Tava em zagueiro. Se você perguntar, eu tava em zagueiro, ele te fala. Eu jogando no Vila Nova também, o único dos testes treinando com o grupo era eu. Os caras treinando só com os testes e eu treinando com o grupo já, com 2 dias de treino. Aí a gente foi pro jogo treino lá e tal. Joguei pra caramba o jogo treino, G10 e tal. Aí quando foi ver, mano, o treinador foi e me chamou. Falou que não queria que eu ficasse lá não, que eu era perna. Tá, eu falei assim, isso aqui foi jogo de palha, mano. Me queimaram aqui. Eu tava bem, né? Até então, vim embora, mano. Vim embora pra casa e eu já não queria jogar mais futebol, mano. Já tava desistindo. Aí pra São João del Rei lá também eu não ia voltar, porque os caras, do mesmo jeito que eles estavam me queimando lá pra me disputar o Campeonato Mineiro pra eles, não ia valer a pena, porque lá eu não tava feliz. Aconteceu que eu fui pai em 2018, nesse né? Vivenciando tudo isso. Foi onde que eu dei uma focada mais na minha vida. Mas eu recebi uma proposta do Maringá, mano. Com o treinador Fabiano. Cheguei lá no Maringá lá. Também... eu cheguei no Maringá passado, mano. Treinei lá. Eu quis vir embora, mano. Quis ir embora por causa da minha filha. Vim embora. O treinador pediu pra mim voltar. Eu falei, vou voltar, mano. Lá vai ser o setor pra mim. Mano, no Maringá eu cheguei lá, peguei a 10, tava bem. Jogamos contra o Atlético Paranaense, jogamos contra vários times lá. Eu bem, G10. Pra subir pro profissional lá tava fácil pra mim. Assim, entre parênteses, né? Que a gente tava jogando, né? Algum jogador ia subir. Aí sobre meu nome, mano, os caras lá pediu dinheiro pra me liberar. Que um cara bancava o Sub-19 e ele pediu dinheiro, acho que pro cara do Profi, mano. Pra mim subir pro Profi, pra me liberar. Aí os caras do Profi não quis, mano. E eu vim embora e tal, depois eu fiquei sabendo disso. Que lá o cara... E lá, e vou falar Bem pra você. complicado, né, a situação, né? Aí você voltou palavras? Não. Não? Lá Aí você foi os pra caras onde? usavam meu nome pra tudo. Tudo. Chegava jogador, os caras usavam meu nome pra me apresentar. Ah, aqui, já tem um moleque que tá no Profi e tal, o Péricles. Chegou agora, já tá encaminhado. Falava pra todo mundo, mano. Chegava lá, né, pedia lanche lá de noite, lá no Alexandre, lá, meu lanche saía de graça.
Os caras pagavam tudo pra mim. Mas então, beleza. Recebi uma proposta, o Michael, mano. Nem sei de onde que esse cara me achou. Me chamou no Zap. Falou assim que eu tinha uma proposta pra mim ir pro Oswaldo Cruz profissional. Mandou meu DVD pro treinador. E o treinador já falou assim, não, pode trazer. Tal. Fui pro Oswaldo Cruz de São Paulo, profi. Aí cheguei no Oswaldo Cruz. Tava até o Natan de Campo Belo lá, pô. O Natan meio campo. Aí pergunta o Natan pra você ver qualquer coisa depois, G10. Natan fraga também. Natan resenha demais, nossa. Aí pergunta o Natan pra você ver. Outra, eu fui pra cima do Natan, pedalei pra cima dele, me deu cotovelada, tá vendo? Depois você vai falar pra ele isso aqui, G10. Vou falar. Natan de Campo Belo. Me Mandar deu um abraço pra ele, cotovelada, vai dei dele assistir. me ajudar. Beleza, Natan? Esqueceu não, Fábio? Esqueci dessa Esqueci cotovelada, não, pô. não. Aí, mano, cheguei lá, o treinador que me levou foi mandado embora, G10. E não tinha assinado meu contrato. Nossa. Chegou outro treinador. Eu treinando bem, pau, e nada, mano. Não acontecia nada. Falei assim, isso aqui não vai dar nada, eu vou ficar só treinando aqui e vai me liberar. Aí eu peguei e vim embora pra casa, mano. Foi aí que eu deixei o profissional de lado. Você abandonou mesmo. Aí eu desanimei. Entendi. Aí eu deixei. Aí entrou a fase do futebol amador na sua vida, né, Périx? Porra, É pra que ser vida só um resumo, maravilhosa, né? hein? Contou a história viu, Davi? inteira. Aí ficou deu ruim pra pra fazer um mim. livro. Ficou ruim pra mim, porque depois aí a turma fala assim, pô, o cara contou mais 20 minutos de história, você contou um resuminho Só de um resuminho. pô, Não tem você história nenhuma, você não. jogou Não, lugar não, nenhum. jogou nada, não. Ô, Tavinho, mas já que você entrou nesse assunto aí, você teve uma... Gatorade pra mim. Você teve uma... Ah, aí que é Gatorade. Ei, Gatorade, por favor. Eu aguento eles. Ô, Tavinho, mas você teve uma história bacana na sua vida, né? Que foi a oportunidade de jogar no futebol europeu, que é jogar em Portugal, né? Conta pra gente aí um pouco da sua experiência vivida lá em Portugal, né? Porque é independente de divisão, se é primeira, segunda, terceira ou quarta, é Portugal, é outro país, é outra cultura. Outro né? nível, né? Então, conte um pouco pra gente também dessa trajetória sua do futebol europeu. Pô, bom você ter tocado nesse assunto da divisão aí, né? Porque pra muita gente isso aí não significa muitas coisas, né? Então, cara, igual eu tinha comentado com você, G10, ocorrido quando o meu último clube aqui no Brasil foi o Votuporanguense. A gente tava fazendo uma trajetória pra Copa São Paulo de 2020 e do elenco ali eu era um dos caras mais velhos, mais experientes, por já ter jogado 2 copinhas. Certo. Eu joguei a de 2018 pelo São Carlos, 2019 pelo Rio Preto e ia jogar de 2020 pelo Votuporanguense. Então, por vacilo meu lá de molecagem minha lá, eu acabei perdendo o contrato com o Votuporanguense, que na época ia assinar eu, o Jair e o André. O Jair e o André assinaram. Eu acho que o André hoje tá jogando no futebol da Grécia e o Jair tá no Sampaio Corrêa. E eu, igual o Éder falou, né? Eu fui um pouquinho perna nessa época aí, bati o pé lá e falei assim, não, tá tranquilo, vocês querem me dispensar? Pouquinho? Vocês querem me Perninha, dispensar? igual o Diniz. Quem Perninha não do quer? caralho. Se não quer, tem quem queira. Não, pô. Uma semana antes, meu empresário, o Diego, sou muito grato a ele. Hoje a gente não se fala mais, mas sou muito grato a ele pela oportunidade que ele me deu. Ele me ligou uma semana antes e tinha me avisado que em janeiro, depois da Copa São Paulo, eu ia pra Portugal. E então eu fiquei com aquele pensamento, Copa São Paulo, Portugal, Copa São Paulo, Portugal. E como eu já era um dos mais velhos do elenco ali do Votuporanguense, eu tava fazendo umas bagunças ali, saindo bastante. Baladeiro, Como eu já conhecia São José do Rio Preto ali, Mirassol, a gente ficava no CT um pouquinho afastado. Mineirinho ainda? Mineiro. Resenha. Come cara, quieto. Resenha. Você não conseguiu comer quieto, né? Não conseguiu, não deu conta. Aí a gente deu um vacilo lá. Não, pô. Águas passadas. A gente deu um vacilo lá. Vou até comentar o nome da fera, né? Aguinaldo. Rogéria. Lenda. A gente deu um vacilo lá, queria até mandar uma Rogéria. Gogozão. Que centroavante fenômeno, mano, Aguinaldo. Mas ele não fazia mais gol que eu, não. Não, Certeza. mas o porte físico era o mesmo. Mas gol é diferente. Atualmente? Perna esquerda, perna direita, era a mesma coisa. Só gaveta, né? Ele vai vir, Nossa, não, aquele ele vai dia, ver. você lembra? Ele vai ver isso aí, Nossa. mano.
Resenha, pô, tamo junto, Aguinaldo. Voltando ao assunto, ele era o único profissional que tinha carro, mano. Então a gente saiu, foi pra uma resenha lá em São José do Rio Preto e a gente acabou chegando de madrugada, mano. Da sexta pro sábado. E no sábado a gente ia pegar o Tanabi. Aí a gente... Tem que traduzir pra gente. Tanabi pertinho lá também. Aí a gente ia pegar o Tanabi, entre aspas, assim, uma equipe mais fraca que a nossa, mas só que era preparação pra Copa São Paulo. E eles iam jogar a Copa São Paulo também. Aí a gente pegou eles, o jogo ia ser 8 horas da manhã. A gente chegou 5 horas no CT. Você tá louco? Mano. O cara do pão foi entregar o pão lá, tudo fresquinho, a tia lá... Abriu o portão pro cara do pão, não? Aí, tipo assim... O que você está fazendo aqui? Não, vai ver jogar às 9. Verdade, mano. Aí, acho que a tia lá que fazia o café da manhã pra gente viu. E não comentaram com o André, mano. O André era o gerente da base, igual eu tinha comentado que seja. Eles foram e comentaram com o Gatti. O Gatti era o presidente do profissional. Presidente ou gerente do profissional. Aí, beleza, tudo tranquilo. A gente jogou contra o Tanabi. A gente empatou 1-1, ainda sofreu um pênalti marotinho lá, mas só que o Buiatti, zagueiro, ele errou. E aí empatamos, mano. Empate com gosto de derrota. E quando vê os caras, onde que nós errou? Isso é aquilo. Quando vê os caras, achou esse pretexto, já jogou em cima de mim do Aguinaldo, né? Que eu já ia subir pro profissional pra assinar e o Aguinaldo já era profissional. Aí quando vê durante a semana a gente treinando, cheguei pra treinar acho que na terça-feira, porque segunda-feira foi regenerativo. Terça-feira esqueci o nome do treinador. Cheguei pra treinar eu, o Aguinaldo e mais uns 2 lá que... Quando vi ele... Aí peguei meu uniforme lá na rouparia. Cheguei pra treinar, G10. Quando vi ele pegou e falou assim, ó... Vocês vão correr em volta do campo aí durante o treino. Mano, a gente correu 1 hora, mano. Deixou treinar, não? Não deixou treinar, mano. Os meninos treinando e vocês correndo e em volta do campo. Treinando. E era 30 jogadores. Você corta mais 5, você leva 25 pra Copa São Paulo. Tinha 30. Beleza. Aí eu falei, não, mano. Deve que ele tá poupando. Chegou na quarta-feira, a mesma coisa. Eu falei, puta merda, mano, o que tá acontecendo? Quinta-feira, a mesma coisa. Aí chegou na sexta de manhã, ele falou assim, não precisa subir pra treinar não, que o Gatti tá vindo aí fazer uma reunião com vocês. E o André também. Aí chamou eu, o Macaulay, o André, o Samuel e eu acho que o Paraíba lá. Chegou nós 5 pra fazer a reunião lá, eles já lançou pro Macaulay, pros outros 3 meninos, ó, vocês estão dispensados, vocês são um dos cortes aí pra Copa São Paulo de 2020 e vocês podem ligar pro empresário de vocês e resolver a melhor maneira pra vocês estar retornando pra casa de vocês. Aí eu, puta merda, moiou, mano. Aí, né? Falei assim, se eles falaram só com os 3, alguma coisa vai acontecer. Isso não tinha falado com você, não? Não, aí não falou comigo com o Aguinaldo, não. Aí vai... Eu sei que tinha que levar dos 3 pra Gandaia, né? Aí tô só vendo aqui. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Os menininhos, coitadinhos. Não, aí, mano... As ovelhinhas. Eu e o Aguinaldo assim, pô, Aguinaldo, mineirinho, vai dar bom, mano. Vai dar bom, mano. Falei, mano, vai dar bom não, velho. Vai dar bom não, tô com um pressentimento ruim. Aí... Chegou eu e o Aguinaldo, aí o André chegou, pode sentar aí, por favor. Sentou eu e o Aguinaldo, quando viu o gado já começou a descascar. Vocês estão de sacanagem. Projeção pra profissional, vocês me dando uma dessa. Véspera de Copa São Paulo, falta um mês. Gente com 30 jogadores, 5 pra cortar. Vocês com projeção pra profissional, vocês me dando uma dessa. Aí eu peguei e falei, não, pô, em vez de eu falar desculpa, né? Não, errei. Desculpa, pedi mais uma chance. Não, pô, falei, não, tá tranquilo, pô. Faz parte. Grandão. Grandão. Falei, não, pô, tá tranquilo. Faz parte. É isso aí, todo mundo. Eu falei, não, e falei mesmo. Falei, todo mundo tá no direito de errar. Não, então beleza, então, pode fazer suas malas, que seu contrato aqui você não vai precisar assinar. Aguinaldo também a gente tá rompendo aqui. Rompeu mesmo com o Aguinaldo, acho que fez acerto com ele lá, essas questões financeiras. Peguei, mano, falei, tá merda, moiou, mano. Não vou jogar a Copa São Paulo. Só que eu tava grandão, né? Portugal. Liguei pro meu empresário. Falei, que eu vou falar pra ele, mano? Liguei pro Diego. Falei, Diego, os caras fez mó sacanagem comigo aqui, mano. Os caras me jogou no banco, tava jogando de titular. Não, menti, mano. Acho que por isso que isso aí, a mão de Deus pesa. Não vou mentir pra você, não, a mão de Deus pesa.
Porque, olha pra você ver o que aconteceu. Liguei G10 pra ele, falei, só Diego, mano, os caras meteu o louco em mim aqui, estão fazendo sacanagem comigo, eu tô indo embora, mano. Pedi os caras pra romper aqui comigo e tô indo embora pra Lavras. Aí Diego, não, beleza, tá tranquilo, eu vou te mandar a passagem. Mano, não me deixava faltar nada. Vou te mandar a passagem e você vai pra lá, você faz um personal lá e treina, que em janeiro, 13 ou 12 de... Isso era quando? Isso era o quê? 2020. Dezembro? Isso era dezembro, mais ou menos? Dezembro, porque você trabalha setembro, Cabo Paulista, você trabalha outubro, novembro, dezembro e janeiro joga a Copa São Paulo. Dia 2 já começa. Aí eu peguei, liguei pra ele. Ele falou, não, beleza, volta pra Lavras, que você trabalha lá e 13 de janeiro você vai pra Portugal. Beleza, trabalhei o restinho do dezembro, comecei em janeiro também trabalhando bastante, muito focado. E aí chegou a época de ir pra Portugal. Aí cheguei muito feliz assim, falei, pô, agora já era, mano. Agora eu virei mesmo, vou estourar. Vou ficar rico, mano. Beleza, cheguei lá, aí peguei o rodoviário, peguei um ônibus, fui pro Rio de Janeiro, no aeroporto Carlos Drummond, encontrei com o Diego lá, um outro moleque... Santos Drummond. Encontrei com ele, ele foi comigo pra Portugal também. Um zagueiro, muito bom jogador também. Aí a gente pegou uma escala pra Congonhas. Não, Congonhas não, Guarulhos. De Guarulhos nós foi pra Lisboa. Aí, Lisboa, viu, Pérez? Caramba, Lisboa. Desculpa aí, Pérez. Não é um pastel não, viu, Pérez? Beleza, Lisboa. calma. Aí, Não, mas ele já saiu com a Lisa. A Lisa é boa mesmo, né? Lisboa. Eu tenho história pra contar ainda. É nesse momento de resenha, isso, Éder, Ah, né? De balada, de festa. de A gente não Lereia. pode deixar de lembrar do nosso amigo Caio, da 011. Você tá louco. Adega 011, nosso amigo Caio. Mais uma vez aqui na parceria com o Podfute Resenha. Caio, tamo junto, meu parceiro. Valeu, Obrigadão. Caio. Fui lá hoje, o Caio não tá muito bem, tá meio perrengue aí com... Tá meio doentinho? Tá, mas vai melhorar, O quê? melhor Dengue pra não, você. Não, se Deus quiser, não vai ser dengue não, só Éder. Ah, que tá Né? um surto de dengue aí na cidade. Mas eu não sei fugiu o que da que é isso. URPA também. E foi lá na URPA, lá não aguentou ficar lá, fugiu. Meteu o pé. É, foi embora. Disse que tinha que trabalhar. Mas Ô, melhoras. Caio, melhores sensacional, aí, meu viu? irmão. Obrigado. Precisou, né, G10? Precisou de... Precisou, é 011, galera. daquele não tem combo. erro. Precisou daquele combo, aquela cerveja gelada, aquele gelo. Que isso? Tô não satisfeito. Ô, Caio, tô satisfeito aqui, hein, mano. Atendimento Tá top, Tá legal, hein? né? E vai lá que tem muita resenha com o Caio lá. Em breve vai estar com a gente também falando um pouco do futebol. O Caio que é atleta de futebol Ah, é? lá do Complexo PRB. Mas eu vou falar pra você. Normal, se Mas eu vou pegar, falar nós pra você. vai dar um couro no Aí, Sério Caio. mesmo, Caio. Vamos O marcar pai tá esse- vamos voando marcar no esse futebol, rally aí. mano. Nossa, pensa essa dupla aqui no futebol contra você, Caio. Papai já leva cerveja, já leva cerveja. Aí, ó. Não, não, Nem não. pra Só, ninguém, não. só o Gatorade tá bom, filho. Isso aí, precisou, galera. É só chamar. 011 Adega. Tamo junto, Caio. Tamo junto, Caio. Mas aí, você parou em Lisboa, caiu em Lisboa e aí? Então, aí eu fui pro Damaense, de quarta divisão. Aí eu comecei do zero lá. Meu empresário me deu total apoio, eu e o Diego. A gente foi pro... Já tinha uns moleques daqui lá, algum conhecido? Não, pessoal não. do Brasil, você chegou lá... Não, eu com o Diego zagueiro, a gente Zagueiro? meteu a cara. Tipo assim, o nosso empresário lá, que é o Diego. Era o mesmo empresário? O Diego Era era um- empresário é. dos vocês dois? É, era o Diego, o empresário e o Diego jogador. Tá. Aí o Diego, a empresa chamava DA Sports. A gente chegou lá em Portugal e ele levou a gente no shopping Ubo, mano. Lembro até hoje. Fez uma compra lá, panela, tanto de coisa, mano. Micro-ondas, fogão. Comprou tudo pra gente. E deu um AP pra nós lá. Pode crer. E, tipo assim, culinária, essas coisas, ficava tudo por conta de nós, assim. E aí a gente jogou fevereiro e março. O campeonato lá era quando? Já chegou no meio, chegou meio já que- jogando. O campeonato já tinha iniciado o campeonato. Já, porque lá a temporada lá é diferente. Começa no meio do ano e acaba no outro. Aí No por isso outro fala ano, 25, 26. 25, 26. Começa tipo julho e acaba em julho. Não começa igual aqui no Brasil. é Começa diferente, no cara. começo do ano e acaba no final. Aí a gente chegou, já tava acontecendo o campeonato. E o time, assim, não tava muito mal. Tava bem na tabela, assim, lá pra nono, oitavo. E... Isso na quarta divisão, né? Isso na quarta divisão.
Tava E aí? bem, G10, lá em nono, Ah, 10º. mano, tipo Tava assim, voando. pelo o nível, mano, o nível da divisão Aham. e o nível do time, tava bem, pô, tava bem. Tava Foi. bem. O treinador caindo. Ri o treinador- demais. Nuno Gomes, treinador, Nuno Gomes, tem contato ali até hoje. E eu Pessoa acho que o boa pra Tavinho caralho. falou assim pra ele assim, pros caras lá, reuniu todo mundo e falou assim, se o Nuno Gomes não cair, ninguém vai pro jogo. O Nuno Gomes Mano, tem história no futebol, hein? Mano, e, tipo assim, aí a gente chegou janeiro, né? Que em janeiro trabalhou, jogou fevereiro, março. Dia 15 de março, mano, eu lembro até hoje, chegou a pandemia. Uma coisa de louco, coisa de louco. Logo lá do ladinho, na Itália. E eu tinha planos, já tava, nossa, dá pra ir de metrô pra Paris, dá pra ir de metrô pra Itália, querendo conhecer os lugares tudo, não tinha um tostão, né? Lá era eu. Aí, quando chegou a pandemia, o euro subiu lá pra 6,10. E aí, nós ganhava 600 euros. Coisa linda. Ganhava uma metade do Amaense e metade do Diego. Aí, 600 euros dá uns E 2.800 o apartamento, o empresário que pagava lá, ou vocês Pagava, tinham? pagava. Não, Vocês- tipo assim, né? Custo só com alimentação mesmo. Não, nem Não, com nem alimentação alimentação, ele também? pagava tudo. Nós só ainda recebi, só que na época Tava não muito tinha longe? cabeça, tava muito longe. Do CT, Centro de Treinamento da vocês lá. Não, nós ia treinar de Uber todo dia, pago, bonitinho. Carinha dele aí, Mano, Uber BMW. Aí, Vericão. Mano, eu nunca tinha andado. dele. Ô, coisa de Éder. É, tá não, jantando, gente. aqui, tá jantando você nesse podcast. Você falou, Não, mas tipo falou aí, ó. Fez gol lá, Fez foi gol cruzar de não na sei área o lá. quê, E no... É foda, fez, né, aconteceu. Ó o cara, velho. Eu morava dentro do CT, filho. Não precisava do que Uber, Sua né? história, sua história foi tristinha. Deixa eu não falar vem, pra não. você um Você bagulho. falou uma história emocionante. Da historinha dele aqui. Sim, não, mas ele Eu fiz mas ele bagunça, grandão. mano. Não é bagunça, ele foi Mas, focado. deixa eu falar pra você, Tá, eu vivi bem. Viu, Vericão? Se falar que eu não vivi em falar que um preto, todo elegante assim, não viveu em Curitiba é mentira. Mentira. Diferente. Tá louco, Dedé. A historinha que Para. contou antes, que eu É, tava ele- quase tirando dinheiro do bolso aqui pra ajudar ele. Não, eu tava mas- falando da minha trajetória. Ah, entendi. Não, mas eu não da falei da minha trajetória. no futebol. Eu deixei você falar. Se eu falar da minha vida particular, não Oxi, pode. eu não tô falando da minha vida particular, não Ele tô tá falando. falando que ele tá vendo de Uber. Não, o Eder perguntou, consequência da como é que conversa. ia? Você não perguntou pra mim como que eu Você ia falou pro que morava treino. dentro do Não, mas você virou centro de no CT, você treinamento. vai andando. Acabei Falou, de eu falar morava no agora. CT. Eu morava E aí- dentro do Couto Pereira. Deixa eu falar pra você um negócio. E essa historinha que contou, já deu música aqui. Não sei quem acolheu eu, não sei quem catou ele. Não, mas Morei na na casa do mas tal. não, mas na América Mineiro foi isso mesmo? Foi Foi brabo. acolhida ali, cá, pum. Não, mas Foi faz muita parte. coisa. Mas é isso mesmo, É isso assim mesmo, mesmo. isso né, Mas mesmo. amigo? tipo assim, O não, futebol mas é isso. é. Mas Isso daí faz aprender. Mas o moleque é grande. Não, mas. Uma mulher que é grande, deixa Foi, eu foi contar. isso, pô. Aí a gente nunca tinha andado de BMW, essas coisas não, mano. Aí lá é Uber. Aí, Lá é Uber, mano. Ah, eu vou Não, embora. mano. Pode ir embora. Perguntou, Washington. Acabou o poste? Olha aqui. Éder, não vou mentir, mano. Muita gente vai falar, nossa, os caras é resenha. Não é resenha, mano. Mano, o Uber, sabe Eu quanto vou dava? abrir Sabe a quanto dava live, o Uber, mano? 10 euros. Sabe quanto que é 10 euros convertido? Ah, fala aí, não sei. 60, não. É. 65 reais. O corte de cabelo meu era isso, pai. Aí, Não, pra continuar. não, aí... 60 reais pra ir do Não, 60 reais, 65. euros, né? Não, 10 euros. 10 a euros? moeda, 1 euro é 6 contas. Tá entendido, hein, filho? Ah, mano, eu estudei, né? Mas aí, aí a gente ia treinar, mano. Ia, voltava, ia, voltava. E aí dia 15 de março, mano, chegou a pandemia. Então, mano, foi um caos total lá. Porque começou na Itália, aquele tanto de velhinho lá morreu, mano. Muito senhorzinho de idade, senhorinho, morreu bastante pessoa. E o que acontece? Como lá o tráfego lá é muito rápido lá, questão de trem, essas coisas, é muito fácil o vírus espalhar. E então foi questão de dias e horas. E o vírus já estava em Portugal, já estava ali em Paris. Então, pandemia, lockdown total, ninguém sai de casa, mano. Lembro que uma vez eu fui sair de casa lá pra ir no mercado, máscara, tudo bonitinho, álcool em gel. O policial abordou e falou que a multa era de 800 euros. Na época dava 3.500 reais. Eu falei, tá louco, tô Mais voltando. um Uber. Mas foda-se. Carinha Aí dele. falando daqui. Dizer mais um Uber. Pra voltar pra É, mano. Não, mas eu tinha um mercadinho Tava pertinho, aí o cara. vivendo, né? Foda-se, caralho, pá, foda-se. Não pode ficar na rua falando aqui português de Portugal lá.
E eu, mano, não tô E entendendo. você ficou bolado. Eu não tô entendendo nada que ele tá falando. Eu falei, tô voltando. Imigrante, né, mano? Porque se ele falasse mais coisas assim, ele ia pedir logo minha documentação, bater as boca é coisas. pior. E eu tava pagando os impostos só do país. Não tinha tirado documento lá e nem podia ter tirado, né? Não tinha a quantidade de anos correto pra estar lá. E aí, beleza. Só que aí eu passei onde que eu fiquei até um pouquinho meio doido da cabeça, mano, parecia. O Diego já, rapou fora, mano. Meteu o pé pra cá. Não, o Diego deu uns 15, 20 dias. O Diego falou, mano, tô voltando pro Brasil. Já ligou pro Diego. Ó, Diego, Você ainda segurou as pontas mais um gadinho. Não, segurei as pontas. Eu fiquei em Portugal 1 ano, mano. 1 ano? 1 ano. Praticamente 6 meses sem jogar, sem nada. 6 meses sem jogar, mano. Mas o time tava te sustentando, sei lá, tava pagando certinho? Não, essa época aí o Diego continuou. Porque Ele parou, acho que igual o clube lá, como é a 4ª divisão, questão de bar, questão dessas outras coisas, ingresso, o clube não tava custeando, não. Entendi. Uns 300 euros. Aí o Diego sustenta, o Diego tinha bala na agulha, mano. E aí, tipo assim, minhas compras chegavam por... O cara lá que levava, o cara do mercado levava, deixava na porta assim, você pegava e já era pago já. As compras, tudo certinho. E aí eu vivi esses 6 meses trancado, mano. Minha rotina mudou completamente. Trocava a noite pelo dia. Sem treinar. Tudo errado, mano. Sem treinar, fazia um treininho em casa. Aí depois fui liberando aos poucos. Só que eu voltei sem tesão nenhum pra querer jogar a bola, mano. Entendi. Aí foi onde que eu peguei e falei assim, mano, acho que não é pra mim não, mano. Quando eu cheguei, eu tava com aquele incentivo, assim, falei, pô, agora já era, vou virar, estourei. Quando acabou a pandemia, eu saí assim, saía pra rua, aquele tanto de gente com máscara, eu peguei e falei assim, mano, quer saber da curva, vou voltar pro Brasil, mano. Entrei em contato com o Diego, falei, Diego, não dá pra mim mais, mano. Eu tô ficando maluco aqui, mano. Tô com saudade da minha mãe, tô com saudade da minha família. Quero voltar pro Brasil. Minha intenção era voltar pro Brasil, tipo assim, mano, parei com bola. Aí ele entrou em contato comigo e ele falou assim, Otávio, por que você quer isso, cara? Falei assim, mano, pra mim não dá mais, eu não tenho mais cabeça pra isso. Eu tava com 19 para 20 anos. Eu tava com 20 anos. Eu peguei e falei assim, mano, eu tô voltando. Eu quero que você respeite a minha decisão. Mano, ele ficou puto pra caraca, mano. Faço ideia. Ficou que já muito bravo, mano. Acabou Tipo assim, que tinha gastado dinheiro também muito, lá, e mano. acreditado no seu investimento, né, que trabalho. fez, É um né? investimento, né? tipo assim, só que... Aí peguei e voltei pro Brasil. Aí eu lembro ainda que o Viola, que trabalhou comigo no São Carlos, e o Anderson Florentino, que foi meu empresário, ainda tentou me levar pro Grêmio São Carlense. Os caras tá com uma base boa pra caramba lá ainda. E tá na Bzinha ainda. Falei, mano, não quero saber de bola, mano. Não quero saber de futebol mais, não. Dá uma aí desilusão, eu peguei né? e parei, mano. Aí, tipo assim, muita gente fica me perguntando até hoje, nossa, você tava em Portugal, por que você parou de jogar? Mas pior que você tá aqui, o Pé não deixa eu mentir. Nossa, você veio de Portugal e parou de jogar? Como assim? Não... Porque muita gente volta de Portugal e continua jogando aqui no Brasil. Só que o povo também tem que entender que eu não tive muita sequência, não joguei muito lá em Portugal. Pelo fato da pandemia. Então, e ali foi um momento muito crucial ali. Pouco tempo, né, cara? Acabou pouco que... tempo. Pandemia, se não tivesse a pandemia, talvez você tinha... Já tinha, com certeza tinha vingado, uma... né, cara? Mesmo com porque certeza. o empresário seu tava acreditando demais no Não, trabalho. Né? acreditava e investia, mano. Ali, igual eu falei, tinha bala na agulha e ele investia sem dó e sem pena, tinha muito dinheiro. Mas fora a parte do dinheiro financeiro, ele é um cara muito do bem. Se ele um dia ver esse podcast, sou muito grato a ele por ter conhecido a pessoa dele. A esposa dele também, a Sheila, que cuidou de mim bastante. E, cara, só tenho a agradecer. Mas futebol é isso aí, tem disso, né, cara? Show de bola. E a gente só falou de base e de trajetórias e projeção pra profissional. Nem falou de amador, mano. Do amador. Muita Futebol. coisa, Dia né, 10, mano? agora deixa eu te perguntar uma coisa. Deixo. Pet shop. Se precisar de um pet shop amanhã pra levar um gato pra tosar, um cachorro pra poder tomar um banho, dar aquele banho no cachorro, tem um pet shop? Lógico que tem. É lá no Love Pets, só Éder. Aí A sim. Bruna e toda a sua equipe vai atender você super bem. Todo boleiro gosta, né, de um cachorrinho, um do petzinho, gatinho. de um gatinho. Né? Então você que precisa aí dos cuidados com seus animais, é só levar lá com a Bruna e toda a equipe dela vai atender vocês super bem. Ele é Estúdio Love Pets, fica ali na rua Tuniquim Pereira, 221. Love Em frente ao Pet. asilo. Venha conhecer o Love Pets.
Love Pets é um pet shop que fica localizado na rua Toniquinho Pereira, no número 221, e seu funcionamento é de terça-feira a sábado. Mostrando aí para vocês um pouco da recepção do Love Pets, onde vocês encontram alguns acessórios como mantinha, caminha, roupinha, para você adquirir para o seu pet. Logo depois é a área de banho e tosa. No Love Pets você pode confiar de olhos fechados para a entrega de um serviço excelente, principalmente tomando todos os cuidados com seu animalzinho. E além disso, também oferece transporte de carro. Então, marque já o seu horário. É isso aí. Love Pet. Caraca, mulher. Alô, Bruna. Tamo junto, hein? Vou levar o Tizil aí. Isso aí, leva. Cachorro, meu cachorro chama Tizil, mano. Que Pô, isso, hein? Nome... O meu chamava Boris, mano. Mas é isso. Ô, rapaziada, agora pra gente sair um pouco desse assunto aí, né? Que a gente tava... Assuntos tristes, né, Pérez? Delicado. Assuntos felizes, né, Tavinho? Europeu, né? Vamos fazer aqui com vocês aqui uma brincadeirinha, né? Primeiro quero que o Péricles responde pra gente aqui. Péricles, você jogou mais ou joga mais do que o Faixinha? Sim, Você ou Faixinha? Você ou Lucas Barreto? eu. Você ou Washington, o Tom, irmão do Juninho? Ó, te amo, irmão. Mas eu. Você ou Yerkes? Você faz muito gol. Hoje é eu, né? Você ou a lenda viva do esporte lavrense, Mineiro? Ah, não, primeiro é o Mineiro. Mineiro tem que respeitar, né? Mineiro tem que respeitar a história dele. Ele né? é minha melhor dupla de ataque. Alô, Mineiro. E agora eu quero que você me fala. Você ou o Tavinho? Ele sabe como ele, a gente tá no 50-50. Empate. Aonde que a gente vai, a gente decide, mano. Eu acho que a gente, tipo assim, por isso que a gente tá sempre junto. Aonde que a gente tá, a gente chega. Aonde que a gente tá, a gente chega, mas Tavinho é muito pica, muito bom jogador. Eu também venho trabalhando pra isso, né? Isso aí. Mas vou dar uma moralzinha pra ele. Eu sou melhor uma hoje. dupla que fez história aí na seleção de Lavras, ganhou a Copa Alterosa de futebol, né? Parabéns, né, vocês lá na seleção de Lavras. Quero fazer um agradecimento aqui também, Soeda, ao Pacheco, secretário de esporte, ao Pablo, que está lá na Secretaria de Esporte, pelo trabalho fantástico que eles vêm fazendo no esporte de Lavras, né, junto com toda a equipe lá, com o João Carlos, com a Débora, o Flecha, Riquelme, Quirino, Matheus, né, Corguinho. Todo mundo, é um trabalho fantástico que tem na Secretaria de Esporte. A CELT hoje é um espaço para toda a população lavrense, né? E você que quer, né, um passeio familiar, levar seu filho ali para fazer uma caminhada, uma atividade na CELT, leva seu filho lá na CELT, que o Pacheco vem administrando essa equipe muito bem, tá certo? Então, esse agradecimento aí ao Rodrigo Pacheco e toda a sua equipe lá da CELT. E vocês, né? O Périx, Tavinho, já tem as perguntas para você também, mas... Tô fora. Aí, G10, vou falar só uma coisa. Faixinha, profil, os caras aí, não leva pro coração não, Não, a gente já deixou avisado que isso daí, essa resenha que a gente faz é apenas uma brincadeira. Não estamos desfazendo de ninguém. Eles vão ter a oportunidade deles de vir aqui também, e dar a opinião deles, certo? E é apenas uma brincadeira. Vocês também, quando ouvir o nome de vocês lá, é apenas uma brincadeira que a gente faz aqui, e a gente respeita todo mundo. Mas se mesmo na opinião é fazer uma pergunta assim, sincera, perguntar pro Tavinho se é eu ou ele, se ele falar que é ele, eu tô aqui do lado dele, eu não vou aceitar, mano. Entendi. Aí você já causa uma discórdia aí. Ô, Pérez, eu conversei com você antes aqui, na hora que a gente chegou aqui no estúdio, né? E perguntei pra você se a gente poderia entrar nesse tema, que eu sei que é um tema que é um pouco polêmico, né? Uma fase que você viveu na sua vida que não foi das melhores, né? E eu acho que esse espaço que você vai ter aqui agora para você falar é um espaço que você vai poder se dar a sua mostrar o seu lado. Mostrar o seu lado da história, porque muita gente, né, às vezes te julga por certas coisas, mas não sabe às vezes o que aconteceu. Então a gente tá abrindo esse espaço aqui do Pod Fute Resenha
para você dar o seu depoimento, falar sobre isso que aconteceu na sua vida, né? Que foi o episódio que você, infelizmente, né, foi preso, né? Mas você, menino bom que é, no dia que eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste com isso, porque eu sei da pessoa que você é, né? Quantas vezes que te levei, né, Pérez? Em Belo Horizonte, São João del Rei, né? Sempre estive junto na sua caminhada. Verdade. E eu acho que seria um momento importante você justificar e falar um pouco aí desse momento ruim da sua vida aí. Cara, sobre isso, primeiro foi aprendizado, né? Creio que ninguém quer um aprendizado desse pra vida. Lógico. Mas foi necessário. É uma coisa que eu aprendi com o Catatal, foi que dinheiro não é tudo. Primeiro, dinheiro não é tudo. Claro que quando os times me chamam pra me jogar, eu dou meu preço. É o que eu valo, o que eu tô valendo, é o que eu tô me dedicando pra isso, então cada um tem seu preço. Lógico. Mas eu aprendi uma coisa com o Catatal, que dinheiro não é tudo, mano. E nessa época, eu tava com o carro que eu tinha batido, mano. Tava meio frustrado, né? Porque às vezes as coisas acontecem e a gente mostra que a gente é uma pessoa pra você, certo? Uhum. Porque se você me ver, você nunca vai me ver triste. Se você me ver feliz, sorrindo. Pra você, eu tô sorrindo, tô feliz. Mas dentro de mim, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo. Então, nessa época eu tinha batido o carro ali perto da Pão Gostoso e tal. Fiz até uma vaquinha e fiz uma rifa. A rifa até hoje não foi premiada porque eu tô esperando meu julgamento sair. Porque eu tenho certeza que sobre o meu julgamento, lá vai afirmar que eu sou inocentado. Então, a partir daí, eu vou fazer o sorteio da rifa, da chuteira, porque os papéis tá tudo lá em casa, os nomes de quem comprou tá tudo lá. Entendeu? Certo. A moça que bateu no meu carro me ajudou com R$1.300 só. O conserto lá no Bebezão deu R$4.000. Fechando tudo, deu R$4.000. E eu peguei o carro no sábado, mano. E uma moça me chamou pra me fazer um Uber no domingo. Domingo pra segunda? Domingo pra segunda? Acho que foi isso, mano. Domingo pra segunda. E um dia antes, olha pra você ver como que é as coisas. Eu fui pro aniversário, fui lá na casa da Tiffany, no São Vicente. Tava eu com a minha família. Aí tinha um quadradinho lá, mano. E tinha umas grades. Aí eu falei brincando, imagina você preso dentro dessas grades aí. Não tem como não, o espaço é muito pequeno. E fui pra casa, mano. Falei pra minha mulher que tinha que trabalhar. A gente foi pra casa e tal, trabalhando, mano. Foi uma moça me chamou no Zap, né? Pra me fazer uma corrida e tal. Pediu pra me levar 3 pessoas pra Oliveira. Foi aí que eu fiz todo o percurso, normal. Peguei 3 pessoas lá no bairro que ela tinha me pedido, levei pra Oliveira. Me pediu pra me levar pra outra cidade, levei. Até então ia pagar. Não tinha feito nada. Beleza. Me pediu pra mim ir em Carmópolis. Cheguei na esquina. Falou pra mim parar na esquina e tal. Eles olharam, mano, lá e falaram que tinha uma cervejaria. E pediu pra me dar um contorno e esperar na rua de baixo. Até então tranquilo, né? Nisso, mano, eles voltaram com algumas coisas. Sim. Beleza. Mas um voltou bebendo mais Skol Beats, mano. Então pra mim ainda tava normal. Uhum. Tá, beleza. Mas papo vai, papo vem, né? A gente não é bobo, né? Tava escutando um papo e tal, normal. Beleza, fui embora. A gente foi embora e tal. Cheguei em casa normal, tranquilo. Deixaram algum celular lá, eu acho que tava bloqueado, né? Celular de serviço deles dentro do celular. Eu fui, só retirei do celular e coloquei em cima da mesa, mano. Mas, tipo assim, na minha mente, eu falei assim, eu não vou desligar o celular, mano. Porque, né, isso aqui não tem como eu ficar com esse celular aqui. Aí os caras rastrearam, mano, o celular. Muita coisa aconteceu. Muitos polícias falaram assim, que pegou eu na rodovia,
Outras polícias falaram assim que pegou eu na rua. Outras pessoas falaram que pegou coisa dentro do carro. Outras pessoas falaram que pegou isso, que aquilo. E até então, tranquilo, mano. Aí o celular foi rastreado, a polícia chegou e tal. Pegou, mano. Levou eu pra Celt, lá na Celt tem um negócio de polícia lá, né? Uhum. Até então, tranquilo, né? Eu falei assim, eles pegaram algumas coisas que estavam no celular que eu tirei do carro. Tinha algum celular lá que eu tirei do carro. Coloquei em cima da mesa da minha casa. Coloquei em cima da mesa, mano. E nisso ainda eu tava sem maldade, mano. Mas só que, tipo assim, pode perguntar, minha mulher acordou, mano, na hora que eu cheguei. Eu cheguei assim, mano, parei, ficava pensando, olhando assim pra elas assim, ó. Falava assim, caralho, mano, parece que vai acontecer alguma coisa, mano. Aí eu falei assim, eu vou ser preso hoje, mano. Falei pra mim mesmo, vou ser preso. Minha mulher viu, mano, ela olhou pra mim e viu eu parado lá. Aí, eu assim, mano, em casa, aí me chamou, mano, a polícia me chamou, perguntou se tinha como te conversar comigo. Falei que tinha, foi que eles entraram na minha casa sem a permissão, que eu não deixei eles entrarem dentro da minha casa. Uhum. Beleza, entraram dentro da minha casa lá e tal, achou que tinha mais coisa, beleza e tal. Aí só pegou, falei, ó, o radinho que tava no meu celular aqui, que as pessoas deixou tá lá, as coisas que eles deixou tá aí, tinha até uns 2 perfumes lá e tal. Tá aqui em cima da mesa. Vou te entregar tudo, você não precisa ir revirar minha casa, não. O que tava no carro, que ficou, eu tirei do carro e tá aqui, não precisa de revirar minha casa. Eles foram ali no quarto ali, deu só uma olhadinha e tal. E até que não foi bagunça, não. Mas beleza, mano. Eu fiz o Uber, as pessoas me chamaram e tal. Eu errei, fui falho em alguns aspectos também, que eu poderia, né? Me chamaram pra fazer corrida de madrugada. Só que pensando no bem da minha família, assim, pensando também que eu tava precisando do dinheiro no momento que eu tava sem trabalhar, tinha tempo, tava sem carro. Não tava jogando, que eu acho que tava sem jogo. E eu falei... E eu fui... Meu pensamento era de fazer o dinheiro, mano. Uhum. Né? Só que aí entra que o dinheiro não é tudo, mano. Foi aí que eu aprendi com o Catatal. O Catatal me falou, Périx, dinheiro não é tudo. O Catatal me falou, Périx, vem pra igreja, mano. Vamos lá na igreja. Eu não escutei o Catatal, mano. O Catatal é meu paizão, ele sabe que eu amo ele. Mas o Catatal, mano, me avisava, conversava comigo. Tal, eu não escutei, mano. Não escutei muita coisa. Tá, que eu fui preso, aí eu fui pra delegacia, tal, o cara chegou lá, até, o cara lá era patrocinador de um time lá de Carmópolis que eu jogava, mano. E tipo assim, eu fiquei sem jeito, né, mano, porque na hora que ele chegou lá, né, porque se dependesse de mim, vocês me conhecem, eu não ia querer, tá louco, roubar a loja dele, chegar, vamos lá assaltar a loja do cara lá, mano, porque lá de Licínia também tem o Gustavo, tá, quem conhece o Gustavo, a gente joga pro Gustavo tem 3, 4 anos, tem loja de celular, mano, se fosse pra mim pensar numa covardia dessa, eu ia no Gustavo, né, mano, já tinha ido no Gustavo, já tinha feito essa covardia com ele e tudo, só que, mano, minha mente... Eu nem sabia de quem que era a loja, nem nada. Na hora que eu vi o cara falou. E outra, ele chamou o Otávio lá, eu peço até perdão pra ele e tal. Sei que eu não vou suprir as necessidades de todas as coisas que aconteceram lá, mas se ele um dia eu ver isso aqui, eu peço desculpa pra ele. E de tudo que aconteceu, o bom da vida, que ainda ele chegou lá, olha pra você ver. Eu patrocinava o time dele e o menino é bom de bola. Ele chegou lá na delegacia falando assim pra mim, o cara que a loja foi assaltado. Mentiroso, hein, rapaz? Não. Ele falou a verdade, que eu sou bom de bola. Ele falou, o menino é bom de bola. Mas eu vacilei, mano. Só que, tipo assim, no conjunto, eu tava junto e eu vacilei, mano. Porque se eu fui preso, eu paguei por uma parte que eu não deveria ter, né, aceitado. Certo. Aí eu fui preso, mano. Mas do que eu fui preso, mano, eu dentro da cadeia já... Aí chegava lá uns caras lá e falavam, Périx, eu cantou a liberdade. Nada, Tavinho, nada. Aí o senhor Rodrigo chegou lá, né? O senhor Rodrigo, pum, com aquela roupa de policial lá. Falei assim, cantor. Périx, o que você arrumou da vida, Périx? O que você tá fazendo aqui? Todo mundo mandando mensagem pra mim, perguntando você. Ô, Périx,
tem futebol no pátio hoje. Agora... E pior que lá não tinha. Falei, pô, seu Rodrigo, eu vacilei, porque o seu Rodrigo é um agente penitenciário, só que ele lá, tipo assim, as pessoas que ele conhece assim, do futebol, de fora, assim, ele chega e dá conversa e tal, uma boa ideia lá dentro pra gente ficar tranquilo, pra gente não se desesperar lá dentro. Foi aí que ele falou pra mim ficar tranquilo, não se desesperar, não tinha como dele fazer nada por mim, né? Mas que ali dentro, se eu estivesse passando mal ou algo assim, poderia chegar ali e avisar. O Soeder, Périx, é policial penal também. Ele... mas lá eu nunca dei trabalho, não. Do Rodriguinho. Pô, Périx, você sempre foi um menino muito bom, Périx. A gente vê, né, Soeder, até no jeito de falar, você é um menino que não tem a maldade de fazer isso daí. Então a gente entende, é um momento de deslize na vida, todo mundo tá propício a passar por isso, né? E o que ficou bonito, porque quando eu convidei o Périx para vir aqui no podcast, ele mandou um áudio para mim falando da história dele, um áudio de 5 minutos, perguntou para mim se eu ouvi. Eu ouvi, Périx, ouvi tudo, ouvi o último áudio seu e fiquei até um pouco emocionado quando você fala que estava lá preso, né? E que prometeu lá dentro que ia trazer o título da Alterosa para Lavras, né? E quando você é solto, você vai e cumpre essa promessa que você fez. Daí foi muito bonito. Conta um pouco dessa história pra gente, resumido, porque nosso tempo também tá curto, Pérez. Estamos nos minutos finais, né? Nos minutos finais. Já ultrapassamos. Então, o que aconteceu foi que eu preso, mano, as pessoas falavam, né? Eu ficava sabendo, né? Visita, as coisas, então como que tava tudo, né? A seleção de Lavras, que tinha empatado, foi jogar lá em Jaci, as coisas e tal. Falei, precisa de preocupar não, gente. Falava pros caras lá da cela, lá, precisa de preocupar não. Aí chegou um dia que um menino lá sonhou, mano, comigo. Falou assim, Pérez, eu sonhei que você saiu, que você foi campeão, que você passou na TV. Falei assim, mano, você tá falando tudo que vai acontecer. Vou sair, vou fazer gol e vou ser campeão. Aí, a gente foi... O primeiro jogo meu foi lá em Alpinópolis, eu acho, mano. Alpinópolis. Né? Foi isso, né? Foi. Pô, nós tava indo almoçar lá, almocei igual quando eu tava preso, já daí os caras foram pegando na minha lá. Mano, porque é costume, né? Eu sentei lá no sol e falei, nossa, o solzinho tá gostoso, né? Aí depois eu fui parar pra pensar. Marroquinho? Comeu marroquinho? Coisa de louco. Pegou a marmitinha, agachou. Blindada. Chiou. Chiou. Sim, senhor pra lá, sim, senhor pra cá. Falei, opa, que ideia. Agachadinha no cantinho pra poder ver a marmita na mão. Falei, opa, tá vindo, Thales, Paulinho, os caras, mano, os caras não podia ter oportunidade não, velho. Aí a gente foi jogar em Alpinópolis, mano. Meu primeiro jogo já, pô, fiz um gol. Quem deu o passe? É isso, aquelas coisas, né? Aí aqui em Lavras também, mano. Fiz um gol. Nós fez uma jogada, eu tava em o Brabim, fiz mais um gol, mano. Tá, 2 gols nas quartas. Chegou na semi a gente foi lá jogar em Extrema, mano. Jogo difícil contra os caras lá de Extrema. O time dos caras é bom, mano. Bom. Até um abraço pros caras de Extrema lá, que os caras vão ver, mano. Os caras gostam de mim do Tavinho demais. Os moleques lá é fera. O BR, o Bidu, Cadu. O BR, Bidu, o Gu. Os caras lá, os caras é fera. Mano. E a gente ganhou lá, mano. Ganhamos lá de 2-0? 2-1. Ganhamos lá de 2-1. Fiz um gol lá também. E no jogo de volta eu fiz o gol também, né? Pra matar a classificação. Quem fez foi eu. Aí eu cheguei na final e eu conversei com os caras, mano. Eu já lembrei de tudo que os caras me falavam, de tudo que eu passei, mano. Porque eu fiquei 2 meses e 13 dias preso. De 2 meses e 13 dias preso, eu fiquei orando de madrugada, esperando essa oportunidade, 2 meses e 5 dias. Sem errar um dia. Todo dia de madrugada eu tava orando. Todo dia de madrugada eu orava, sem errar. E eu já sabia que tudo que eu plantei eu ia colher, mano. Por mais que eu tava no lugar errado, no lugar que eu não queria. Só que Deus não me desamparou, mano. E lá foi um lugar que eu busquei a Ele de verdade e vi que Deus existe, mano. E isso aí eu falo pra todo mundo.
Falo, sem Deus a gente não é nada, não é nada. Não importa o que a gente tá passando. Não importa o que a gente tá passando. Se você é pobre, se você é rico, se você é bem de vida. Mano, se a gente buscar a Deus, Deus é o conforto pra nossa vida, mano. Bem, E eu já sabia, mano. Eu cheguei pros caras lá na seleção de Lavras e falei, eu tava em lembra. Falei, rapaziada, é o seguinte. Nós não pode tomar gol, não. Porque o gol eu vou fazer. Vocês podem ficar tranquilo, que o gol eu faço. E nós vai ser campeão. O gol eu faço. Pum, papo vai, papo vem. O jogo começou. Primeiro tempo passou. Foi contra quem, final? Boa Esperança. Foi Boa contra Boa Esperança, é. Aí, Foi aqui, não foi? foi o primeiro aqui, jogo foi né? aqui, o segundo Primeiro foi aqui, lá. o segundo foi lá. Aí eu falei, mano. Falei pra rapaziada, nesse jogo eu tava confiante. Eu cheguei, já falei, ó, o que ia acontecer. O gol eu faço. 1-0 gol meu, mano. Aí falei, nós tava com o pé no título. Aí nós foi jogar lá ficou 0-0, campeão da Alterosa. Passei na televisão, igual... Lá ficou 0-0? Tudo que o moleque falou, aconteceu. Lá ficou Lá ficou 0x0. 0x0. Lá ficou 0-0. Tudo que o moleque falou pra mim, aconteceu. Só que uma coisa que eu fiz, eu tomei posse do sonho dele. Tomei posse da minha liberdade, que eu tava preso. Tomei posse da minha liberdade. Eu tinha tudo pra me sair antes. Porque até hoje, se eu te falar, senhor, que você entende. A minha denúncia não chegou até hoje. Acontece. Eu não tenho denúncia. Eu nem sei porque que eu fui preso. Eu não fui denunciado. Fui solto, porque eu cheguei lá, a juíza falou assim pra mim assim, Péricles, no dia que ela foi visitar lá, você tá pra ser solto a qualquer hora, porque você não pode ficar preso. E a minha juíza era de fora. Primário, né? Primário também, primeira vez. Primeira e última. mas também é seguir o caminho bom, né, Pérez? É Claro. o caminho certo da vida, o caminho de Deus, né? Que Deus Isso aí. possa abençoar a sua vida no caminho do futebol aí. Né? Você tem uma filha, né? Tenho uma filha, a Melissa, Que idade? tem 7 anos. 6 anos, vai fazer 7. Alô, Melissa, aquele abraço. Um abraço, Melissa. filhinha, neném do Ó, pai. Salve, Caio também. O Caio pediu pra mandar um abraço Ó, o pra ele, meu Caio. sobrinho. Que Deus te abençoe, viu, Caio? Parabéns, Minha filhadinha Caio. também. Yara e o Henri. Arrasou. Né? Que Valeu, Deus crianças. abençoe sempre a vida de vocês. Amém. Né? Tavinho, né? Vamos lá agora, né, Tá Tavinho? correndo dessa Pra polêmica gente, aí, É, mano. não. Pra gente Finalizar, finalizar. pai. Finalizar. Ah, G10, moral. antes disso aí, nós temos que falar da pizzaria do Simas. Ah, o grande Simas, nosso parceiro. Ô, que é isso? Simas, Boa. muito obrigado mais uma vez. Você é fera. Pizzaria São Miguel. Sem palavras. A melhor da cidade. A pizzaria dos boleiros, hein? Precisou de pizza? Pizzaria São Miguel. Não tem Tamo conversa. junto, Simas. É Ele a- abraça, Vou hein? conhecer lá, hein? é a melhor da cidade. O melhor delivery, né, da cidade. Ligou, chegou. Ah, É isso sim. aí. Isso aí. Então vamos lá, né, nesse bate-bola aqui com o Tavinho. Tavinho, Tá correndo essa polêmica aí, mano. Você quer vamos lá. Quer me quebrar. Você Seja sincero se fala do meu nome, eu tô avisando. Seja jogou sincero. mais do que faixinha? Pô, faixinha craque de bola, hein? Mas joguei, pô. Você jogou mais que o Lucas Barreto? Lucas Barreto, colecionador de títulos, mas o talento aqui é indiscutível, né? Sou melhor. Ele é humilde, eu gosto assim. Você ou o Tom Washington? Caraca, eu com o Tom, bate diferente, hein? Mas eu joguei mais. Você ou o Yerkes, rei do amador? Talento também, indiscutível. Mas, e aí tem mais título, né? Tem que respeitar o homem, mas eu sou melhor. Você ou o Mineiro? Caraca. Agora, o Mineiro tá sendo mais Preto. cotado aqui de todos. Ei, pô. Mineirinho! Ô, Mineiro. Ô, Mineiro, vai vir aqui, hein? Tipo Você assim, vai vir aqui. Isso aí, Mineirinho. É foda, pô. Mineiro é lenda. Mas eu jogo mais. Não, Jogo mais. eu jogo mais, mas o Mineiro, tipo assim, são posições diferentes, né? O Mineiro é questão de gol, o cara é melhor que eu, mas minha posição eu sou melhor. Ele e o Yerkson, na minha posição, eu sou melhor. Eu tenho esse privilégio de falar de posição, né? Porque eles são atacantes. Ele que se vira com os moleques depois, porque os moleques vão pegar no pé dele. Yerkson, Mineiro. Ah, não. Eu não. Tranquilo. Eu, na minha posição, pra mim, eu sou Vai, tá melhor. suave, Que o Yerkson parça. e com o Mineiro. Aquelas Então coisas. vamos pra gente finalizar, então. Você ou Péricles? Ah, Ele sabe. não quero induzir, não, mas ele sabe. Não quero Não, induzir, mas ele independente aí da história dele aí no futebol da base.
hoje no amador e de posições diferentes, eu sou melhor que ele hoje. Mais bem preparado, fala. Brincadeiras à parte. A pergunta que eu quero fazer pra ele é o seguinte: você andou de Uber na Europa? Não, BMW. Foi o BMW. Uber. Não, o Washington já andou de BMW. Ah, o Washington história. Aí moeu pra você, pai. Complicou. Mas aqui... Não, tipo assim, a gente fala ali de posições, de futebol. Não, resenha. Não, mas agora, uma última polêmica aqui que eu quero com vocês. Que polêmica, Esses mano, caras aí tudo sai jogou daí. mais que eu, mano. Vamos lá. Eu quero fazer uma seleção dos atletas que vocês jogam juntos, jogaram, certo? Mas tem que ser rápido pra gente finalizar, pra dar 1h30 de programa já, gente. Show. Né? Quem começa? Vamos lá. Começa Péricles pra gente. Eu? Goleiro. É com os caras que eu já joguei. Sim. Amador mais fácil, pô. Vamos no Jogou amador então. Vamos no amador amador aqui mais de Lavras aqui, Não, porque, tipo da assim, região. joguei com o Richarlison, Matheus Cunha. Então, essa é a Não. lenda. Vamos no... pesado. É pesado. Briga demais. Não, vamos pro amador. É verdade. No né? amador Vamos- mais vamos Vamos no fácil. amador, que seria todo o mundo que seria conhece. Vamos fazer assim então. O que seria hoje, G10? Uma seleção de Lavras, montar uma seleção de região, Lavras na porque- região pra disputar um campeonato. Pra disputar esse campeonato aí. Alterosa. Eu enfim. queria, meu sonho não, acho que da maioria dos jogadores do sul de Minas, montar um time daqui, desse sul de Minas aqui e jogar um Itatiaia, mano. Eu ganhei o classista esses dias, joguei um jogo, mano, mas foi o jogo também. Se eu não tivesse jogado esse jogo, talvez a nossa trajetória totalmente seria diferente, porque Primeiro jogo contra nós. o primeiro jogo foi contra o time do Périx. E uma jogada que, tipo assim, eu fiz, o Breninho finalizou e o Pelé fez o gol. A gente empatou 1-1 contra o Conquistando dentro de casa. Sim. E depois da trajetória, eu só comi banco, mano. Só comi banco. Não sei porquê, não sei. Talvez respeito. Não opino, mas respeito. Opção técnica. Mas fazer o quê, né? Futebol tem dessas coisas. Comi banco, mas. Eu sei o porquê. Tá, eu eu sei que sei, vocês mas estão eu não vou enrolando falar, aí não. pra Não, fazer vai- a seleção Curto da... e breve, calma, tio. Vai dar certo, irmão. Vai dar lá. certo. Goleiro. Mas foi isso. Goleiro. Goleiro, aqui de Lavras, né? O meu pensamento é o mesmo que o do Tavinho, mano. Então vamos lá. Então Goleiro vocês pra dois vão montar a nós, seleção, vai. Lalim, mano. Lalim é mais preparado. Alinho, certo. Lateral direito. Lateral direito pra mim, lateral direito Negueba. Lateral esquerdo. Robertinho. Pica. Tá. Os dois zagueiros. Paulinho. O Washington vai contar como de Lavras ou não? Ele é de lá, Sim, é natural de lógico, lá. lógico. Eu acho que Tipo assim, o Washington... Tá montando a seleção, pra você não mim via tem o jogar. Washington. Não, o Washington. Já foi o Washington Paulinho. Washington. Não Washington vem fugir Paulinho. da... Mas tem um Curu também Tá. que em Ei, jogo... Curu, te deixou no banco, viu? Não, Falando no Curu aqui, Curu é ó. muito pica, Quero agradecer também nosso parceiro Deco Barbershop. Lenda. Né? O salão dos lenda. boleiros, né, Soed? Que isso, Diferenciado, salão olha dos aqui, o corte diferenciado que ele lançou, Davi. Valeu. Olha aí, Pérez. Ei, Bem Curu. mais ou menos, hein, Deco? Dá pra melhorar, hein, Ei, pai? Curu, pega o Negueba lá, Curu. Ô, Curu. Deco Barbershop, parceiro dá um nosso aí talento, da vida. Dá um talento Tamo no junto, Negueba, viu? Curu. Dá um talento no Negueba, Negueba Curu. quer cortar só na mano, e fazer o pezinho, não dá. já Mas parou. a vida inteira Tá o Negueba ruim. foi desse jeito. Tá Negueba... ruim, tá Ó, ruim, deixa eu tá contar uma ruim. história do Negueba pra vocês. Negueba na escola, né? Ele jogava handball, nunca jogou futsal. Pergunta ele se João ele... Marco? É, João Marco. João Marcos, lenda. É, João Negueba Marcos, eu Inhé. sou fã, João Marcos. Você é foda. Então vamos Aqui. lá, continuando a seleção aqui. Aí Para vai, os vai. volantes. É, Para Mazar, é dois Negueba, o Paulinho, o Washington, E Robertinho. Os dois volantes. Volante. Felipe Chagas, sem comparação. E você? Juliano. Os dois. Meias. Eu e Alanzinho. Sem comparação também. E ataque. Pex Mineiro. Minha dupla. Ô, sério mesmo. A Vou carinha falar, deles. 10 Achei que você ia 10 derrubar o Pérez. segundinhos. Mas eu e o Tavinho Mineiro, a gente Mas, fez um mano. campeonato pelo Serraniense, cara. Se você visse nós jogar Não é? fala a verdade, essa sul mineira aí, Pô, parecia que a gente era a gente profissional, fez mano. 38 gols, mano. Eu, Tá trio de, louco? não, 38 gols, trio de ataque. Era eu, o Mineiro e o Pérez. Os cê é caras louco. fez. Cada um fez. O Pérez fez 12 gols, o Mineiro fez 9. Eu fiz uns 6 gols. Mano, 7. E o restante dos atacantes fizeram. O trio de ataque fez mais gols. Só que o ataque inteiro, assim, do Serraniense fez 38 gols, mano. A gente foi
A gente chegou na final, mas a gente perdeu o Paufenense. Também vou falar pra você, que final mentirosa. Não, já acaba o papo antes que eu falo o porquê. Só que aí, tipo assim, a gente chegou, mano, invicto na final. Um campeonato muito forte. Foi a volta. E não ganhou. E não foi vencedor. Mano, que final mentirosa. Mas posso falar pra você? Foi mentirosa, mano. O treinador chegou na final, meteu eu, Tavinho, Mineiro no banco. Não tem condição, não. Aí Final não. mentirosa. Mas, aqui, o Leonardo Jardim, vocês estavam dando trabalho pro grupo. Não! Mas Vou aqui, falar pra hoje- você que nós éramos um dos exemplos. Só dando um enaltecer aqui, gente. Essa seleção aí não tem nada muito assim de favoritismo, não. Porque, ó, se for olhar aí, a gente tem o Felipe Brabinho, tem o Vitinho, tá vindo, voltou forte agora. Que Vitinho? Vitinho, só de brasa. A viagem não, Vitinho, tá, mano, hein, moleque? profissional, pô. Aí, Vitinho tá Vitinho é apaixonado. profissional, pô. Vitinho, parabéns aí, irmão. Tavinho te deu uma moral aí, né? Vitinho, você é foda, neguinho. Você tá fazendo os treinos do Verdade. Tavinho, né, Vitinho? Tá Vai, fazendo, não, tem aí, certeza rapaziada, O se Vitinho tá precisar fazendo de os treinos, funcional, tá vai no vindo. Tavinho. Não, seu Ed, Vai bateu, no, o homem vai no bateu. Tavinho, vai no Vitinho, O homem pô. bateu 1 milhão aí no TikTok aí, parabéns, merece, Vitinho. ele Seu merece, projeto tá arrasou. ficando Arrasou, Vitinho é bacana. fera. Vitinho é Um parceiro. abraço, Vitinho. Em Mas, breve tipo vai estar assim, com a gente também. Mas que Não. tá voltando, Mas não tá, não. só recapitulando aí, essa seleção que a gente fez aí, seu Ed, a gente deixou uns craques de fora aí, mas amo todos vocês aí, viu? Tamo junto, rapaziada. A ideia nós já lançamos a ideia aqui. Nós estamos precisando agora só dos empresários comprar a nossa ideia aqui pra gente montar essa seleção aí, fazer a coisa acontecer e jogar a responsabilidade desses dois aqui. Vamos pra cima, vamos pra cima. Sei de Aqui nada. tá pouco. Vamos que vamos. Pessoal, infelizmente aí, né, chegamos ao fim aí resenha de mais tava um podcast. Sem palavras Tinha pra... resenha, só Éder, pra mais 2 horas Mas de programa. pra Vamos- mais. Tranquilo, né? mano. Vamos tentar trazer os Tranquilo. dois aí num próximo podcast. Vamos sim. Pra gente poder terminar, né, essa resenha, porque tem coisa demais aqui, né? O rapaz começou a ir na Europa ali, nós deixou ele até na metade da pandemia só, depois nós já trouxe ele pro Brasil de novo. Na base nem Aí- falei, pô. Pior que você falou tudo. Mas, Infelizmente. tipo assim, é muitas vivências, mano. É muita coisa, da né, hora, cara? Mas, tipo Tempo assim, é- a gente só falou de algumas coisas, porque teve aquelas festinhas, né, pá, mas... Teve não, sou Mas não é casado, bom vai to- moer pra mim, Não é seu bom Ed. tocar nesse assunto, que a minha nega é emburrada. Vai pra você ver. Ah, Não, mas tipo assim, amo ela, amo minha filha aí. Tá apaixonado. Não chegou no momento ainda de mandar o beijo. Calma, os caras vai Você vai terminar falar, o você programa. vai falar que é uma resenha, Calma. não, né? Ô, aqui. Não, pô. Você é louco. Aqui. Complicância ao lado aí. Não, né? pô, da minha casa Não, vai pô. cair, mano. Não, pô, essa é a resenha lá da Ó. final lá, pô. A defesa civil, agora mesmo a casa cai, quer ver? Não, pô, não tá dando certo isso aí, não. Não, resenha. Mas enfim. Vamos aí finalizar isso aí, né? Zé? Não, quero agradecer os dois aí, né? Muito obrigado mesmo, de verdade, fundo do coração. Tá colaborando com a gente aí, né? Tá colaborando com esse projeto. Eu e o G10, a gente tá iniciando, né? Tá caminhando, engatinhando, né, G10? Com certeza, Engatinhando Éder. nesse projeto aí. Já A gente tá tem fechando mais um aqui, viu, para os próximos dias aí. coisa boa, coisa boa. Nós já temos mais um, né, G10? Pra Time entrevistar semana que vem. Tem, semana que vem estamos aí com um atleta, ex-atleta profissional de Lavras. Vou manter em sigilo aqui pra vocês ficar curiosos aí. é importante. É. Esse aí tem Calma, história, hein? rapaziada. Esse aí Esse daí tem. também, isso vai ter que fazer 1h30, 1h40, 1h50. E aí. é ele muita sozinho, lereia, hein? muita lereia embutida. Sozinho. É brabo. Mas enfim, quero deixar aqui os meus agradecimentos, né, aos nossos patrocinadores, a vocês aí que estão nos assistindo, tá curtindo, tá compartilhando, né, pegando os nossos cortes aí, compartilhando os nossos cortes. Muito obrigado, de verdade, do fundo do coração. Continua curtindo, compartilhando aí para poder, cada dia que passa, a gente ter mais engajamento aí no nosso canal, né, G10? Escreve lá no canal do Lavras TV, acompanha as notícias também de tudo de Lavras e região. Mais uma vez agradecer o espaço aí do Lavras TV, o Júnior Murad, o Coroinha que tá aqui com a gente aqui hoje. Sensacional, em Fazendo altas dicas. Fazendo Monstro. a filmagem, a produção. Muito obrigado, Coroinha, o Júnior Murad. Agradeço, só Vinícius, agradecer. né? O Vinícius que O Vinícius, Vinícius que faz a edição. faz a edição dos nossos vídeos aí, né? ó. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre, né? Que Deus abençoe aí o Péricles, o Tavinho, né? Por essa parceria, né? Tamo junto. Vocês são feras do futebol lavrense. Lembre-se, uma coisa que eu falei pro Paulinho, quero falar para vocês. Hoje vocês são referência para muitas crianças, né? Que estão aí nas escolinhas, nesses lugares. Então, tenham postura de atletas,
porque vocês saem daqui para representar a cidade de Lavras onde vocês vão, né? E pode ter certeza que todas as vezes que vocês estão lá dentro de campo, tem crianças lá fora torcendo por vocês, né? Que vocês mantenham essa essência da resenha a vida inteira de vocês, que vocês sejam sempre felizes, né? Saiba que o que precisar de mim, estou sempre à disposição, né? Eu sempre procurei estar junto de vocês, mesmo quando vocês estavam longe, com uma mensagem, com alguma coisa assim. E espero de todo meu coração que vocês tenham sucesso aí hoje no futebol amador. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Agradecer ao Éder e o G10 aí pela entrevista aí, por essa resenha. O G10 falando aí, me lembrei bem também, G10 sabe de quem? De quem? Só de uma pessoa que eu vou falar, do William, que era nosso parceiro de viagem. Viagem. Aí o William, grande abraço, meu William, parceiro. O William, cara, o William. O William Deixa eu Corinthians. trazer o William aqui. O William viaja com sacolinha do Rex. Pô, mano. Quebra, né, Pé? Mas ele é E fera. na hora que ele demais. viu o aeroporto, a emoção dele de ver os aviões, né, William? Ô, G10, eu vou falar uma resenha aqui rapidinho. Você não lembra o dia que você foi lá buscar eu lá em casa? De madrugada, que a gasolina acabou? Porra, isso aí era direto. Sei sempre. Saindo de Tavinho, viagem. ele foi me buscar, Tavinho. Eu perdi o voo, pai. Resenha. Ô, a primeira vez que eu ia pro Rio de Janeiro feliz. Aí chegou o G10 e falou assim, nós descendo ali perto da estação. Acabou o gás. Acabou o gás. Chegamos lá no posto da estação. Fechado. Nossa, Não, Deus. ô, Pet, mas foi na raça, mano. Foi na raça. Vamos aí. Mas a gente foi feliz demais. Faz Feliz parte, demais da faz raça, parte. Vivenciamos tudo do bom e do melhor. Sou caminhada. grato a vocês demais, mano. Sou grato a vocês demais. Coisa boa. E é isso, Valeu, rapaziada. Eu Encerramos aí. Um abraço pra todo mundo. Quer fazer os Ah, agradecimentos? calma aí, né? Mas não é possível. É hoje? Esqueceu de mim, né, pai? É hoje? Ah, só quero saber, é hoje? Não, calma, vai chegar. Vai Ah, chegar. bom. É isso aí, queria agradecer vocês pela oportunidade. Igual eu falei com o G, tava precisando disso aqui em Lavras. Tem bastantes atletas aqui, bastante jogadores com histórias lindas e resenha também muito top. Que vocês façam com bastante jogadores. Que Deus abençoe o projeto de vocês. Que o engajamento subam lá no alto lá. Vocês merecem isso, cara. Tava precisando desse podcast, dessa resenha aqui em Lavras. Pra todo mundo saber da história de todos os atletas. E, cara, tô muito feliz de fazer parte. Queria mandar um beijo pra minha noiva. Coisa Dizer linda. que eu amo muito ela. Mandar um abraço pra minha mãe, tá chegando o Dia das Mães, né? Amo muito a minha coroa também. Te amo, Marilinda. E é isso, cara. Gratidão por estar fazendo parte disso aqui. É muito top, cara. Muito feliz mesmo. E que Deus possa abençoar vocês mais e mais aí. Agradecer Amém. o Coroinha aí também, que tá na qualidade da câmera e pegou o ângulo aqui. Ó, tá que Que é bonito. top, hein? Vai lá. Que isso. Aí a minha Quase noiva- que erra o cavanhaque. Não. Quase. Quase. Ei, Mais um pouquinho. Ei, Gabriel Barreto. Quase errei a fitinha, hein, pai? Saí Quase. correndo de casa, mano. Eita. Mas é isso, agradecer mesmo. Muito obrigado, seu Éder e G10. Mas falando de bigode... Ah, não dá, não. Não, mano. verify. Aí tá, Olha isso aqui. Vamos Como é que é, encerrar, seu né? Éder? Seu Éder? Dá um eu arzinho, olha lá, Joga na a câmera ali, câmera dá um aqui. arzinho com Vampeta, não dá? Olha pra você ver, meio. Olha lá. Chega a câmera aqui, chega a câmera aqui. Dá um aqui, arzinho. assim, ó. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Dá uma piscadinha. Ah, não. Que fácil. Aí, mozão, te finalizar amo. mesmo, Aí, pra mozão, te finalizar. amo. Aguento. Valeu, pessoal. Tamo Valeu, junto, rapaziada. Tamo misturado. junto. Um abraço. Valeu, Até rapaziada. o próximo E Coroinha, pra 003. fechar aqui, ó. Que dupla, hein? Fusão. Tamo junto. Valeu, rapaziada.